Assim. Cara, eu vou contar uma coisa que talvez ninguém acredite. Talvez seja loucura da minha cabeça. Primeira CLT. Não, nunca assinei a carteira. Eu falei, nunca vou assinar minha CLT. Nunca. E até hoje? Pra limpar a bunda aquilo lá. 15, 16 anos eu já tava madrugando na frente do computador, pensando em negócio. Mas como que surgiu a necessidade assim, de você criar Napoleão? Assim, na corrida do ouro, quem ganha dinheiro é quem vende picareta. Entendeu? Então, por mais que tenha IA bombando e tudo mais, todos dependem de servidores. Vamos ganhar dinheiro. Cara, não é no CLT, entendeu? O que passava na sua cabeça chamar um concorrente para ser seu sócio? Estabilidade. A ideia agora é tudo pensar em 10x. Estou falando com 100 pessoas no comercial. Como eu faço para falar com 1000? Como eu faço para falar com 10 mil? Ponto matador para qualquer empresário é fortalecer a base. E a base para mim é Fala galera! Hoje estamos aqui num episódio super especial, que é um episódio só de bastidores, né Leonardo? Certeza, bora que bora! Eu e o Leonardo, a gente criou o Dono Fundador, então sei que às vezes aparece o meu rosto, mas o Leonardo basicamente é quem organiza toda a estrutura, ele que é o gênio mental por trás da concepção, do conceito do projeto. Então é isso, nós vamos fazer hoje um bate-papo bem casual, e é isso. Mas como que surgiu a necessidade assim, de você criar Napoleão? Por que você resolveu criar Napoleão? Então, eu desenvolvo o website há muito tempo, né? Desde a época do iPod. Faz tempinho. É. Primeiramente, pra cansar, você tem quantos anos? 32. Tá aí. 92? 3. 93. 93. Então, esse desenvolvimento de site é uma coisa que sempre me despertou. Tipo assim, eu nasci no computador, né? Qual foi a ideia de você ter teu primeiro computador? Cara, desde que eu me conheço por gente. Sei lá. 7 anos, 8 anos eu já tinha computador. Caraca. E eu fui lá escolher o computador, montar o computador. Na época eu não sabia o que eu estava fazendo, não tinha nem noção de configuração. Caraca. Até porque eu não tinha internet, né? Então meio que assim, o vendedor que me vendeu o primeiro computador. Não sei se é bom, se não é, nem lembro a configuração. Mas sei que sério, não tinha. Sei lá, provavelmente, não sei. Mas esse computador ficou muito tempo dentro de casa, rodando. Eu tenho esse computador até hoje. Você tem? Tem. Que massa. Quadrar, pô? Hã? Quadrar ele. Pois é, tinha que fazer alguma coisa, né? Napoleão. Monitorzão. E foi engraçado, cara. O cara levou pra minha casa, instalou o computador na época, o cara ia lá, né, instalar as coisas, instalar o Word. Que loucura. Microsoft. Hoje mal é mal querem montar o computador. E então. Era um evento, na verdade, ter um computador em casa, né? Caraca. E o cara foi tirar a tampa do computador, assim, foi colocar pra cima do móvel, assim, e já riscou o monitor. Nossa. Só que eu era muito criança, né? Eu tava tão ansioso pelo computador. Não, deixa esse cara. Ele falou assim, putz, deu um risquinho aqui. Não tem problema, porque eu queria usar o computador. E esse risco tá, tipo assim... Tá até hoje. Me infernizou a vida inteira. Não parava de ver o risco. Minha culpa, minha decisão, né? Um risquinho um risco bem profundo do lado do monitor. Assim. Chegou a ser na tela ou no plástico? Não, no plástico. Ah, tá. No plástico, mas, cara, na frente, nossa. Você fica mais olhando pro plástico porque tudo é uniforme e tem um risco, assim. Nossa. Enfim. E aí foi onde eu comecei a usar o computador. E na época era a internet discada, né? Então era uma internet restrita. Então assim, tudo que é restrito acaba tendo um gostinho diferente. Porque você não podia usar e quando usava era maravilhoso. Essa época dessa internet aí, era aquele momento que as pessoas tinham que disputar para conseguir quem pegava a internet? Ou... Era por linha telefônica. Então assim, o provedor da linha telefônica era o mesmo provedor da internet. Basicamente a mesma coisa hoje, né? Inclusive, por isso que hoje você compra telefonia das mesmas empresas do que internet. Sim. E aí, acontecia que você poderia utilizar durante o dia, mas a minutagem, o minuto da linha telefônica era muito caro. Entendi. Então, você ficar 1 minuto online era muito caro.
Só que como ninguém fazia ligação à noite, as linhas telefônicas deixavam de faturar, porque elas cobravam por minuto. Não é que nem hoje você paga um plano e é ilimitado, era por minuto. Então a noite era o momento que o pessoal mais usava. A noite era onde todo mundo usava menos o telefone para ligar, porque normalmente era comercial, né? Como não tinha uma internet consolidada, não tinha aplicativos que nem hoje. Hoje você vai para casa, é um inferno, né? Você não desconecta. O cara te chama no WhatsApp, te chama no Instagram, te manda e-mail, você vê tudo ali no celular. Antigamente não era assim. O computador estava num canto, então você estava na frente da TV. Caramba. Então você tinha telefone fixo em casa. Então se alguém ligasse o teu telefone fixo, era quase uma falta de respeito. Entendeu? Pô, tô aqui no meu momento de sossego, o que você tá invadindo minha privacidade aqui, cara? Ligação em horário comercial. É tipo tocar a campainha de noite, cara. Alguém vai na tua casa hoje, toca a campainha 10 horas da noite, o que você ia pensar? Morreu alguém, aconteceu alguma coisa, um assaltante, né? Tem algo de errado. Tem algo de errado. Não pedi nenhum lanche, não tem iFood nem nada. E aí que tá. Aí, ligar pra você num horário noturno era uma... Tipo assim, primeiro, quem que era o desocupado? Pô, vai assistir Linha Direta, que era os programas da época, vai assistir Grande Família, vai assistir novela, vai assistir qualquer jornal nacional. Então a TV era muito importante para casa, era muito mais importante que a conexão com o mundo. Não existia conexão com o mundo. E hoje é o contrário, né? Porque quase ninguém assiste TV, tudo... Eu ia chegar nessa parte, porque hoje... Por isso que hoje a gente tem muita distração e a gente não vê o tempo passar. É verdade. Por conta disso, porque o celular te fez se tornar globalizado, conectado com tudo. Então pode estar caindo míssil lá na China, você já está sabendo. Tá sabendo. E não vai mudar nada na tua vida um míssil na China. Ah, mas vai que gera uma guerra mundial. Irmão, o Brasil não vai se envolver, vai falar... O capaz do Brasil ir lá e roubar o míssil, né? Mas... resolver a guerra, ou entrar na guerra, ou entrar na disputa, para um lado para o outro, não vai fazer. Enfim, a gente se preocupa, a gente tem bastante distração hoje de maneira desnecessária. Então, como usava menos a internet, a ligação durante a noite, esses minutos eram mais baratos, né? Para ser estimulado o uso na internet. Entendi. Entendeu? Como uma conexão. E aí você tinha esse acesso de escada por meio de um software dentro do computador. Então tinha a AOL, tinha outras empresas lá que você utilizava para fazer isso. E aí você acessava a internet. E aí você acessou a internet, o que você faz? Vamos lá, tem uma coisa que está faltando na matemática aí. Navegador era uma coisa ainda em desenvolvimento. Existiu o que na época de navegador? Se eu for falar em nível mundial, eram outras coisas, né? Mas no Brasil... já estava começando, tinha o Internet Explorer que vinha no Windows, né? Quem mais? Eu acho que o Firefox ainda não tinha. Yahoo nessa época tinha ou não? Não, daí Yahoo, cadê? Google era buscador. Tô falando do navegador. Ah, tá. Safari já tinha por causa do Google, da Apple. Tinha o... Meu Deus do céu, cara, tô esquecendo. Acho que já tinha o Opera. Edge não. Não. Ixi. Edge, cara. Ixi, Edge lá pra frente da história. Tinha o... Tô esquecendo de um importante, cara. Enfim, aí veio o Google Chrome, aí do Google Chrome pra frente as coisas meio que... Parou. É diferente. Porque todo mundo usava o Google. Então, quando você entrava no Google, já tinha lá, baixa o Google Chrome. Então, o Google Chrome teve uma adesão muito rápida, entendeu? O Google veio do marketing do Google Chrome. Ele faz até hoje isso, né? Você vai usar o Edge, ele te manda pro Chrome. Nunca percebi isso. Nossa! Eu só uso o Edge, né? E aí ele te empurra o Chrome goela abaixo. E o Edge te empurra o Bing, o navegador, o buscador. Goela abaixo. Pra tirar é um caos. Qualquer gente deve usar Bing hoje, né? Usa por força do ódio, porque nem todo mundo sabe desconfigurar, mexer. Pensa que 50 e poucos milhões de habitantes do Brasil é criança, idoso, etc, né? É mais um tanto que é idoso. Então, criança ou idoso. Então, sei lá, 90 milhões de pessoas
não vão saber nem trocar, né? Senti. E às vezes o cara do restante também não vai saber. A galera usa por causa disso. Tá lá. Ah, pesquisei, teve o resultado, tá ótimo. É assim que funciona. Não sabe do Chrome, Não sabe. dos outros. Não Usa o que tem. Usa o que tem. Nem sabe trocar. Enfim, e aí quando começou isso, eu tive contato a primeira vez com um site, cara, com essas coisas. Pense isso com 10 anos de idade. 8 anos de idade. Caraca. 8 anos de idade tá comendo terra. O meu primeiro projeto publicado no ar, desenvolvido e publicado no ar por mim, eu tinha de 11 para 12 anos, chamava Master Price. Esse cara, 12 anos de idade. Você era avançado, hein? Era curioso. Caraca. Mas é bom que você teve a oportunidade de ter computador cedo, né? Então isso realmente ajudou. Ajudou. Pensa assim, né? Eu só tive computador porque foi uma insistência minha, né? Todos meus amigos tinham computadores, então eu vi eles utilizando, já tinha um pouco de noção. E aí quando eu pedi dentro de casa para ter um computador, confiaram que aquilo era um caminho, realmente um futuro, entendeu? Legal. E aí, Mas seus amigos também eram avançados nesse sentido de site e tal? não. Olha, o que eles faziam, né, nessa época de computador? Jogo. Só jogo. Jogo. Que jogos que tinha nessa época? Era tipo tudo isso aí, era Doom, era CS, tinha... Já tinha CS, né? Já tinha CS. Tipo, 2 anos depois já tinha CS, alguma coisa assim. Tinha... Esqueci aquele primeiro, cara, antes do CS. Point Black, né? Ai, não. Tinha Quake, tinha um monte de jogo, mas era tudo joguinho assim. Então, tudo jogavam. Você foi o único que Tudo jogava. profissional. Tava começando já a ter rede. Você podia fazer rede local ou se conectar no servidor e já poder jogar online. Legal. Daí foi onde estourou, né? A época do Lan House e tal. E foi uma época que eu não joguei tanto, assim. Eu fui jogar mais tarde. Mas nessa época eu tava desenvolvendo, eu tava querendo montar empresa já, desde cedo. Pense, 12 anos de idade. Mas por que site? Foi o único que você viu e chamou a atenção? Não é site em si, né? Você precisava ter o site pra montar uma startup, entendeu? Montar uma empresa de tecnologia, você precisava ter. Requisito na época, você tem um site. Você tinha que ser desenvolvedor. Na época a linguagem de programação era tipo HTML. Caraca, mas como você pega HTML com 12 anos de idade? Porque tinha site que ensinava, cara. E Não tinha nem tutorial no YouTube. Tinha tutorial em fórum, em site, tinha coisa. Era escrito, né? E daí, mas eu fiz curso, né? Eu fiz curso. Eu fiz curso na Microlins, e aí comecei desenvolvimento de web designer. E aí a Microlins me apresentou um software que era o Dreamweaver MX, que era uma família de software. E era da Adobe Dreamweaver. Adobe, acho que é Adobe. E aí começou, cara. Entendeu? E Qual aí... foi a tua primeira empresa de site? Não fazia pros outros. Tudo próprio. Tudo Só pra você? Só pra mim. Por hobby. Não tava monetizando nessa época. Primeiro que eu monetizei, eu vendi pra minha tia um site, ó. Caraca, minha sobrinha. Ela já sabe de sobrinha. Só que o site que eu fiz pra ela era muito top, porque eu fiz em Adobe Flash Player. Tipo assim, você desenvolvia basicamente um vídeo, era como se fosse um vídeo, já prevendo a reação do site. Então vamos supor, o cara colocava o mouse, ou clicava alguma coisa, fazia um movimento. Então site com movimento e barulho, irmão. Nossa, aí era o site. Você entrava no site e fazia assim, ó. Era o site. Tipo, parecia um espadachim e brilhava o logo da empresa. Nossa. Daí era muito pica. Ela me pagou, eu lembro que ela me pagou, mas eu não lembro o valor, mas não lembro. Mas você já tinha noção de quanto cobrar ou... Não, eu na época senti que eu tava cobrando caro. Entendi. Mas tipo assim, zero noção. Sim. Que da hora. Eu não pedi orientação pra ninguém. Tipo, não cheguei pro meu pai, pra minha mãe, vou cobrar tanto, não. Tomara aqui, 300 pila. Não lembro. Tipo, deveria ser tipo R$180, eu achava absurdamente muito dinheiro, e deveria ser... Nossa, R$180 não... É porque como eu fiz curso, todo mundo que estava fazendo curso já era maior de idade e trabalhava.
Nossa, Eu era com nem- 12 aninhos de idade. Eu era neném no curso. Era uma criança no curso. Claro. E aí, só que como eu tava lá no meio, e eu fui o primeiro a registrar domínio da sala, fui o primeiro a publicar um site, fui o primeiro a... Tipo, o professor falava, eu já tava fazendo. Você lembra qual foi seu primeiro domínio? Esse, Master Price. Master Price. Preço mestre, era uma loja para vender produto digital. Como que surgiu esse nome, você lembra? Master, porque em teoria era um nome em inglês, né? Master Price. Então, pra você ver, já era a audácia do cara querer montar alguma coisa Pica. gigante, que fosse global, né? Que loucura. Que massa. E aí... Foi legal, essa época foi legal, cara. Eu tive um professor, o nome dele é Evandro, professor top, assim, tipo... Eu encontrei ele uns dias atrás, assim, eu acho que ele ainda tá fazendo a mesma coisa, cara. Que legal. Mas, assim, o cara é super gente boa e... Deu pra aprender a monetizar. Então, eu acho que eu não tenho essa informação, faz muito tempo, eu não tenho essa informação em relação a preço e tal, né? Quanto que eu cobrei na época. Tem que até puxar isso. Mas eu já tinha uma noção comercial, então eu não deveria ter cobrado tão barato assim. Sim. Porque era sobrinho. Não. Tem que cobrar caro porque, dava trabalho pra fazer. Sim. E site, antigamente, era muito mais difícil de fazer hoje do que hoje em dia. Tem WordPress, tem criador de site com IA. Quando veio com o WordPress, meio que mudou essa criação de site institucional pra caralho, né? Mas... Vamos supor... Tecnologia de banco de dados. Não existia, cara. Tecnologia de linguagem... Tipo assim, linguagem mais avançada, né? Você tinha PHP. PHP você usa até hoje, né? É bom pra caramba, assim, nesse sentido, né? A qualidade do PHP. Tipo, né? Você vai lá para um JavaScript, um Python, Node, né? Enfim. Qual época que você começou a aprender programação com linguagem? Foi essa época. Não, foi essa época já. Foi essa época já. É porque daí, antes de entrar no web design em si, você tinha base de HTML e PHP. Entendi. Que era, tipo, básico, era básico. Qual que foi o seu segundo cliente depois da sua tia? Você lembra? Do quê? Seu segundo cliente depois da sua tia, você lembra? Segundo cliente. Chegou a ter mais clientes Claro, depois da tia e tal? Tive vários, cara. Segundo cliente, eu não vou lembrar o segundo. Chegou a criar um nome? Nessa época que você tava produzindo o site, era Master Price. Não era o nome da empresa em si. Eu criei um site, criei uma empresa que não era empresa, entendeu? Entendi. Mas o projeto morreu. Eu tinha uma ideia, eu tinha uma vontade. Agência de desenvolvimento eu tive em 2018. Recente. Não faz tanto tempo. Recente. Mas eu tive muito negócio, né? Ao longo da vida eu tive muito negócio. Então, tipo assim, a parte de desenvolver... Eu achava depreciativo ser o cara que desenvolvia site. Acho que pra você podia mais do que desenvolver site. Eu poderia desenvolver uma aplicação, uma plataforma, alguma coisa assim, ou fazer algumas parcerias. Eu sempre fui mais lado comercial do que desenvolvimento técnico, né? Tipo, então, às vezes eu tinha um conceito, uma ideia muito boa, mas às vezes eu não conseguia executar ela na parte técnica. Até hoje. Você era mais o cara que queria vender. Mas eu tenho uma noção técnica, então talvez eu não vou saber fazer exatamente aquele código naquela qualidade que um técnico que é raiz mesmo sabe, mas eu vou conseguir transmitir para ele aquela visão do cliente, visão comercial que ele precisa traduzir em código. Legal. Entendeu? Porque às vezes ele não vai conseguir ter aquela visão de longo prazo que nem eu tenho. Eu tenho uma visão de longo prazo absurda. Absurdo. E isso você só consegue a partir do momento que você erra muito e a partir do momento que você faz negócio de vários segmentos. É muito difícil conseguir isso. Ou quando você começa a estudar muito a filosofia do cliente. Por exemplo, o que leva o cliente a fazer algumas coisas, algumas decisões, a percepção, assim, programação neurolinguística do cara em cima do site, entendeu? Entendi. Tem várias teorias, assim, em cima de por que o cara toma tal ação, por que ele faz faz alguma ação dentro do site, da aplicação, e é esse lado que eu me especializei. Entendi. Entendeu? Então, sei lá, vou pegar um exemplo. Eu criei um concorrente do Google na época, chamado Gazilon.
Era literalmente uma cópia do Google. Caraca. Só Era um buscador? ele era um buscador, indexador e tudo mais. Só que o que eu fazia? Eu utilizava a estrutura do próprio Google. Caraca. Então eu fazia... Então, na verdade, não é que eu fiz um Google. Eu queria fazer um marketing, porque, ó, vou pegar um exemplo. Você tinha indexado dentro do Baixa Aqui e dentro do Super Downloads. Nossa. Milhares de aplicativos, software e tudo mais. Esses sites bombavam na época. Você poderia criar um outro indexador que juntava os dois. Entendi. E você fazer um comercial e um marketing bem feito, ajudava essas duas empresas e ajudava você. Sim. Vou pegar um exemplo de um cara que foi muito bom, que não era tecnicamente muito bom, mas ele foi comercialmente muito bom, mas tinha visão técnica, que era o fundador do Buscapé. Nessa época, o Buscapé, ele basicamente fazia o quê? Ele ligava para as empresas e tirava a cotação. Então, por exemplo, quanto que tá o notebook e tal. O cara falava 1.000 e não sei quanto. Então tá. E lançava no site. Pensa tudo manual. Tudo manual. Que loucura. Só que daí começou a fazer um movimento em que as pessoas começaram a realmente procurar o melhor preço. Então ele tinha lá o melhor preço e tal. Ele tinha uma ferramenta do melhor preço. Então, veja, ele não estava indexando uma coisa que era dele. Ele não tinha estoque, não tinha nada. Então eu pegar a estrutura do Google para indexar, tanto faz. O que importava mais era o comercial. A mídia, não sei o quê. Então, por mais que não deu certo esses projetos, eu já estava entendendo um processo de construção de negócio que ele era diferente de você ser dono de toda a cadeia. Às vezes você não precisa ser dono de toda a cadeia. O Uber não é dono dos carros. Entendeu? Inclusive eu tenho e-mail trocado com o fundador do Baixa Aqui e com o fundador do Super Downloads. Que legal. Na época, porque eu queria indexar eles. E aí era engraçado, porque eu era muito criança. Mas eu já tinha vontade de... Eu não conseguia, por exemplo, fazer uma reunião, velho. Nem tinha como, eu acho. Não tinha nem Messenger na época. Nessa época que eu tô falando. Ou tinha, eu não utilizava. Caraca, pensa. Essa época você tinha quantos anos já? Eu acho que eu já tinha o Messenger. Eu acho que eu já tinha. Eu já lembrei de umas coisas, eu acho que eu tinha já. Eu tinha 13 anos. Por aí. 2002, por aí. Assim. Cara, eu vou contar uma coisa que talvez ninguém acredite. Talvez seja loucura da minha cabeça. Mas eu... Teve um projeto do Google. Eu era muito fã do Google. Sempre fui muito fã do Google, né? O Google é Larry Page, o Sergey Brin, gênios, né? Teve um projeto do Google no Brasil que pedia ideias inovadoras. E eu montei todo um projeto de concepção de um óculos que você podia ter uma... Mas era só o conceitual, né? Não era a parte técnica, né? Sim. Eletrônica. Mas era o conceitual de você ter um óculos onde você pudesse ter informações no óculos, né? Então, tipo assim, o nível Dragon Ball, só que eu tava dando instruções, tipo assim, eles já tinham na época serviços de busca, serviço de indexação, serviço de vídeo, já tinha lá Google Vídeos, etc. Já tinha várias outras coisas. E eu tava falando sobre isso, sobre inclusive ter esse nível de comunicação, você ter o Google Maps ali, entendeu? Tudo no óculos. Tudo no óculos. Um Apple Vision da vida. E só que eu, como eu era de menor, eu não lembro se eu cadastrei o nome do meu pai ou o nome de alguém. Meu pai era vivo ainda nessa época. E... Por coincidência, uns 2 anos depois, 1 ano e meio depois, veio o Google Glass. Eles lançaram o Google Glass. Cara, às vezes é assim, tipo, eu tive a ideia, mas já tinha zilhão de anos-luz na frente do projeto. O Google Glass. O Google Glass é um projeto gigante, gigantesco do Google. Eles não levaram para frente, mas foi um projeto tipo assim, inovador, extremamente inovador. E provavelmente é só uma coincidência, provavelmente seja realmente só uma coincidência. Mas é bem engraçado, assim, na minha ótica, porque eu fui lá num concurso do Google. Cara, para cadastrar num concurso é muita informação, muito campo. Tipo, você não podia ser preguiçoso. Tinha que realmente colocar muita informação. Foi mandado, 1 ano e meio depois, o Google Glass estava comercialmente sendo exposto. E na época você deve ter achado que foi você que deu a ideia. Daí depois de um tempo eu comecei a aceitar que, cara, não é só um ser humano, tem 8 bilhões de pessoas, né? Alguém pensa
às vezes na mesma coisa que você, só que às vezes o cara age, né? Às vezes já tá nesse projeto encapsulado há muito tempo. Processar o Google pra não colocar meus créditos. Nem tem como, porque eu coloquei... Pensa assim, se tivesse alguma coisa no termo... Vamos supor realmente fosse eu, que não é verdade. Mas vamos supor que fosse. Lá no termo eu estava dizendo para colocar os dados verdadeiros, entendeu? Eu coloquei dado falso. Não era meu... mas era dado falso, né? Tipo, não era eu a pessoa, né? Então já desconsidera aí, mas não, nada a ver. Mas é engraçado, na minha ótica é engraçado. Muito coincidência. É engraçado, dá uma boa risada, assim, tipo, interna, falando assim, caralho, mano, que bizarro. Mas... E aí depois disso, mano, daí eu tive uma reviravolta na minha vida, né? Tipo, perdi meu pai e tal. E aí eu fui pro lado acadêmico, porque meu pai era um cara que queria que eu fizesse engenharia civil e fosse estudar. Quando ele faleceu, eu fiquei com isso na cabeça. E aí entrei nessa porcaria de engenharia civil. E chegou um momento que eu falei assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Fez quanto tempo de engenharia civil? Fiz metade do curso. Que é 2 anos? 5 anos. Só que era por período, né? Então eu fiz 2 anos e meio. Legal. Você saiu porque você não tava mais se identificando com o curso ou... Eu saí porque eu tava com dificuldade de passar em algumas matérias. Tá. Tipo, tem um nível de cálculo fudido, assim. E aí eu tava me batendo e realmente não tava entendendo. Eu acho que era porque era burro na época mesmo. E chegou uma hora que eu também tomei decisão em cima, tipo assim, cara, eu quero ser empresário, irmão. Não preciso de diploma, tá ligado? Daí caiu uma sacada em Caiobá, aqui no Paraná. Os caras utilizaram a areia da praia, alguma coisa assim. E o engenheiro civil que assinou a obra foi preso, foi responsabilizado. Ganhava, sei lá, o piso na época deveria ser 3 e alguma coisa, 3 mil e alguma coisa. Nossa, na época, 3 mil, 4 mil era... sei lá, 10 mil hoje. 7 mil hoje, 8 mil hoje, sei lá. Uma coisa assim. E aí eu falei, nossa, nem a pau. Com aquele medo de ser responsabilizado por isso. Mas foi algo que motivou você mais ainda porque você queria ser empresário. Eu falava assim, primeiro que eu não preciso... Ou tipo, empresário, dono da obra não foi preso, o engenheiro foi... Entendi. Eu alimentei a desculpa pra vazar da faculdade. Você já tinha uma ideia de negócio nesse momento que você saiu? Tive várias, a vida inteira. Eu madruguei desde, tipo assim, 15 a 16 anos eu já tava madrugando na frente do computador, pensando em negócio. Entendi. Quando saiu aquele filme A Rede Social... Do Mark do Zuckerberg, quando saiu aquele filme A Rede Social, cara... Você se identificou? Eu juro pra você, eu acho que eu fiquei, assim, uma semana sem sair de casa, cara. Caraca. Tipo assim, viradaço, assim. Falando, mano, eu preciso... Tipo, eu tive uma motivação absurda. Tanto que eu conheço a playlist, o playlist time deles lá, tipo, os temas de todo o filme. Conheço de cor e salteado, cara. Tipo, você bizarro todas as músicas. Porque eu ouvi aquilo por longos anos. Porque aquilo era inspirador, entendeu? Tudo na ideia de criar algum negócio. Teve algum negócio que você criou nessa semana de ideias que você teve? Você passou estudando, chegou a criar algum? Ou foi só ideias naquele momento? Não, foram várias ideias e alguns surgiram no negócio. Teve um que surgiu mais pra frente, que chama DIA, Delta India Alpha, que era a luz do dia. Surgiu dessa época aí. O que era esse negócio? A luz do dia era um equipamento que você conseguia instalar em qualquer veículo, que independente de onde tivesse a seta de chave desligado, o farol, meia luz baixa, né? Ele, toda vez que você desligava o carro e ligava de novo, ele resetava, independente de onde tivesse a seta de chave, tá no desligado. Quando você desligava o carro e ligava de novo, ele ligava a luz. Automático. Seria o farol automático nos carros hoje. Que hoje em dia não tem farol automático. Hoje em dia eles têm o Daylight, que é aquele LEDzinho. Mas hoje, se você quiser o farol para ligar, é só ou caiu a luz, uma fotocélula, uma foto, né, célula, caiu a luz, daí liga o farol. Ou então você deixa já no on e ele liga sozinho, né? Mas os carros antigamente não tinha esse relézinho para fazer isso. Você deixava no ligado, você saía do carro, o carro ficava com a luz ligada. Entendi. Então, para não ter esse desgaste, porque assim, na minha cabeça na época, eu queria criar um negócio que seja assim, necessário para todo mundo,
mas fosse extremamente simples de fazer e que não dependesse de legislação. Só que daí eu bati na legislação depois. Foi isso que chegou a travar o projeto ou não? Não, inclusive saiu a legislação a meu favor na época. É? Tá? Mandei e-mail para algumas empresas alemãs, não vou citar o nome, de Curitiba, que declinaram o meu projeto. Teve uma que pediu registro de patente e tal. Registro de patente não, é registro, invenção de... modelo de invenção, não esqueci o nome. E eu não quis passar, achei que os caras iam me roubar e tal. Enfim, engavetei e daqui a um pouco eu já... Mas chegou a criar o... Criei, apresentei, teve feira Inventum aqui em Pato Branco, eu apresentei. Que legal. Levei um carro lá na feira, tive stand e tudo. Eu fui incubado pela incubadora tecnológica de Pato Branco. E era luz do dia, né? Daí o que era dia? Dispositivo de iluminação automática. Caraca, que legal. Encaixou certinho. Foi um dia inteiro pensando no nome Pense. e um dia inteiro pensando na ideia. Que legal. Porque não faz sentido na minha cabeça até hoje. Por que o cara anda com o farol desligado? Não faz sentido. Pra que o farol tá instalado? E a maioria do pessoal... Não gasta energia. Não para ligar. Só que você aumenta absurdamente o nível de segurança. Claro. Absurdamente. Tipo num cruzamento, qualquer coisa, cara. Mesmo durante o dia. Então, depende da cor do carro. Se ele passa, por exemplo, numa rodovia por baixo de uma árvore, e a árvore tá fazendo sombra na pista, se o carro é cinza, chumbo e tal, cara, o carro fica escondido. De longe você não vê, por mais que tá numa reta. Então o farol ligado, ele começou a se tornar um hábito, porque daí teve uma legislação multando, né? Aí depois foi derrubada essa legislação, porque precisaria ter placas avisando que aquela região precisaria ligar o farol. Então, daí agora, hoje, se tornou uma coisa comum, mas ainda tem trechos que tem multa, né? Então, não virou, porque o Daylight também entrou. O Daylight entrou na Europa primeiro, depois entrou nos Estados Unidos. Alguma empresa chegou a usar essa ideia tua, criar um produto, colocar nos carros ou... Então, é porque eu era muito cabaço, cara. Eu não sabia fazer as coisas, mas onde que eu deveria ter começado a abordar? Não seria a montadora. Eu tentei na montadora, tá errado. A montadora, ela já tinha tecnologia para substituir o Daylight. Para substituir o farol normal. Eu já poderia colocar um relé direto no carro, que era a minha invenção. Era basicamente um relé, não tinha nada, uma invenção nova. Era juntar o que já existia, só que o jeito que eu fazia, que de fato era o modelo inventivo. Mas ele já tinha o Daylight vindo, então para montadora é mais interessante olhar o Daylight, entendeu? Por exemplo, hoje tem farol que você tem carro lá, você vai dar seta, ele desliga o farol e dá seta, né? Tipo, tem vários. O modelo importado é o mais comum. Como que é? Você tá com os dois faróis ligados. Tá. Ele deu seta pra direita. Ele desliga o farol. Só pra ficar a luz da seta? Só pra ficar a luz da seta. Que legal, nunca reparei isso. A maioria dos importados são assim. Legal. E aí eu quis ir pra montadora. Então o caminho correto seria ter acelerado o máximo que desse comercialmente e ido pra, tipo assim, uma transportadora gigantesca que tava com medo de levar multa. Ou que eu conseguisse comprovar pra eles que eles reduziam batida de caminhão. Porque a transportadora é muito grande e não tem seguro, né? Imagina, tem 2.000 caminhão lá, 400 caminhão, 500 caminhão. Você faz seguro, o valor é absurdo. Então vale a pena às vezes bater, que é mais barato, né? Pagar seguro, pagar franquia. É mais barato, deixa que bata. Depois conserta, vê o que sobrou. Mas talvez para um cara desse, até hoje deve ser interessante. Faz sentido esse pensamento agora faz todo sentido. Né? Você pega por exemplo, uma Localiza lá na época, né? Vender para uma Localiza porque evitava que o cara ficasse sem bateria, facilitava a vida do usuário, vendia baratinho o produto, enfim. Eu deveria ter ido por esse caminho. Na startup, ganhar de investimento, às vezes uma própria Localiza ser uma investidora, entendeu? E depois desse negócio aí, surgiu algum outro? Teve uma nova ideia? Cara, surgiram vários, velho. Vários. Minha mente não descansava. Não era nem o que eu ia fazer. Só queria chegar em algum lugar.
O que realmente deu certo, teve solidez, é a Napoleão. Não, eu tive projetos que deram certo. Eu tive projetos que não deram. Nossa, tive uns projetos que me fez uma toca. E quanto mais me mexia, mais cavava. Mas, tipo assim, eu tive um projeto cripto que eu ganhei dinheiro. Antes da Napoleon. Eu fui diretor de marketing de uma cripto. E eu não sabia quem eram os outros caras da empresa. Era tudo anônimo. Que loucura. É. Eles sabiam quem eu era. Porque eu era cliente da moeda e eles tinham um marketing muito precário. Eu mandei e-mail para eles e me responderam. E a gente fez um Google Meet lá. Mas era empresa brasileira? Não. Sabe pela Deus. Eles falavam que era de Londres, mas não sei se era. Entendi. Porque eles não falavam por voz, nada. Eles apareciam, eu apareci na câmera, o deles fechado o vídeo, fechado o áudio, eles só mudavam por texto, sei lá, mano. Era tudo comunicação por texto, só você tinha que aparecer. Só que eu tinha que aparecer e falava inglês. Que loucura. Sei lá, o cara poderia ser um terrorista do outro lado. E essa moeda existe ainda hoje ou não? Não. O projeto era muito bom. Tipo, ele só não tinha adesão. Chamava D-Chart, ou gráfico. Né? Só que com D-E mesmo. Uhum. Em vez de T-H-I, né? E aí... eu era cliente, o negócio realmente era promissor. Na época o concorrente era a Pucoin, que era uma empresa também de gráfico, mas era uma moeda, né? Era um cocô, né? A Pu de cocô. Entendi. Pucoin. E o ADChart era, cara, o painel era bizarro, assim, muito bonito, top, última geração. Só que, cara, time pequeno. Bom, se eu virei diretor de marketing, quer dizer que os caras eram muito despreparados. Muito despreparados. Eles eram realmente muito técnicos e não eram nada de... E você chegou a sair dessa empresa porque ela faliu? Então, eu tinha verba para trabalhar nas Américas, né? Daí eu fiz um projeto nas Américas, a gente viralizou aqui no Brasil e América do Sul, com pouquíssimo dinheiro, e daí o cara falou, mano, vamos fazer para os Estados Unidos, vamos. Daí eu fiz todo o levantamento dos Estados Unidos, cara, os Estados Unidos era 10 vezes mais do orçamento. Sim, claro. E, só que também era pouco. Só que ele falou, cara, não quero mais correr risco, vai ficar assim. Porque quando a moeda ela abre, ela faz tipo um IPO, então ela capta o dinheiro no mercado. Depois ela tem que liquidar parte da moeda para poder ter dinheiro, né? Uhum. Senão é aquilo lá. Vamos fazer uma nova rodada, vamos fazer uma moeda 2.0, sei lá. E acabou o interesse financeiro. Foi murchando. E eu tinha grana investido, cara. Pra mim era grana na época, né? Acho que dava uns 80 mil reais. Pô, pra época? Não. 2019. Cara, teve uma situação engraçada, né? Eu por vários momentos falei, pô, por que não comprei Bitcoin, isso aqui. 2016 para 2017, eu tava com meus sócios lá em Curitiba e eu falei assim, cara, peguei uma parede assim de uns 4 metros de altura, que a gente tinha uma sala comercial lá, uma casa, escrevi tudo assim, falei, cara, não tem, irmão, é de cabeça no Bitcoin. Bitcoin valia 17 mil reais, eu acho, na época. Hoje 600 e pouco. Nossa. Mas não chegou a comprar? Comprou, mas muito pouco. Mas o plano que a gente tinha desenhado era vender até a cueca, né? Levantar dinheiro até da cueca. Colocar em tudo e acreditar e virar as costas. Se a gente tivesse feito, tinha dado boa. Mas eles não chegaram a fazer? Não deu coragem, né? Não deu coragem. Pra época, 17 mil reais era grana. É que nem hoje você pegar 600 mil. Você vender tudo que tem e colocar lá. Daí daqui a pouco tá 10 milhões. E você fala, puta, eu deveria ter feito. Sabia que ia dar certo. Se cai pra 60 mil... Na época eu também tinha esse pensamento, se cai pra 1.000. Né? Vamos ver. Então é uma coisa. Só mudou a época. É jogar ou arriscar. Na verdade, você vê a teoria por trás, né? Tipo, o Bitcoin ele só tende a aumentar. Porque ele é limitado à produção. O que faria o Bitcoin talvez cair de uma maneira assim, para zero, por exemplo, o Covid aconteceu, ele caiu pra caralho. Nossa, caiu muito no Covid. Muito. Mas ainda assim segurou alguma coisa, né? Agora, o que faria talvez cair a zero seria, tipo assim, descobrir quem é o Satoshi Nakamoto,
ter uma falha de segurança grave, algum grande assim, falar, cara, vou derreter tudo, tipo, o governo dos Estados Unidos, o governo tá fazendo estoque agora de cripto, né? Mas imagina o governo falar, não, vou colocar tudo à venda, o valor vai lá embaixo. Então acho que é isso. Legal. Mas as chances de acontecer isso é bem baixas. Se estourar uma terceira guerra mundial global mesmo, assim, pá, mundial mesmo, assim, se matando no nível hard, invasão, assim, bomba atômica e tal, aí eu acho que o Bitcoin realmente também vai ser bem impactado. Legal. O ouro, né? O ouro é o que sobreviveu tudo. Todo esse tempo só o ouro, mano, que Graças a nem o dólar aguentou. Bom, verdade. Então, com 12 anos de idade, você começou a criar site, você teve esse interesse, mas em que ponto você teve a ideia de criar Napoleon, de vender servidor, de hospedagem? Qual que foi esse estímulo que aconteceu na sua vida? Tá. Então imagina assim, ó. Eu tava num momento de vida que eu tava sem propósito, que eu nunca tinha trabalhado pra ninguém, aí eu tava me perdido assim e eu fui, cara, vou voltar a desenvolver site, tá ligado? Tipo assim, pensei na base lá, porque imagina, o cara aprendeu com 12 anos, então tipo assim, ele tem isso dentro dele há muito tempo, né? E aí comecei a desenvolver site, e aí eu ofereci pra um cara, o cara gostou de mim, o santo bateu, e aí a gente começou, além do, tipo, eu já tinha entregado o site e tudo, a gente começou a conversar de negócio, e o cara me chamou pra trabalhar com ele. E eu nunca tinha trabalhado pra ninguém, sempre fui, tipo, solo. E aí foi meu primeiro emprego, assim. Primeira CLT? Não, nunca assinei a carteira. Nunca? Não, foi tudo frio ainda. Inclusive ele ficou se cagando em mim, não sei o que, eu falei, irmão, Mas por decisão tua, tu queria ser frio? por decisão minha, eu falei, nunca vou assinar minha carteira. Nunca. E até hoje? Zero, nunca. Pra limpar a bunda aquilo lá. eu nem sei onde tá minha... Deve estar em algum documento, algum arquivo lá. Tomara que rato tenha comida, cara. Não, porque assim, né, Léo, tipo, o que eu pensei? Vamos ganhar dinheiro. Cara, não é no CLT, entendeu? Não é no CLT, tem que ser algo mais escalável. Tem os 3 pilares, né? Então, mas eu montei um processo de franqueabilidade pra esse cara. Esse cara é um grande amigo meu hoje, é o Rodrigo. E depois que a gente brigou na época, né? O Rodrigo tem problemas mentais mesmo, né? Meu amigo, eu posso falar, retardado pra caralho. Eu também tava numa fase que não tava batendo muito tique-teco. Na época você tinha quantos anos? 26 para 27. Jovem. E aí, não, jovem, até 50 é jovem. E aí chegou um momento que eu falei assim, daí eu saí de lá, voltei a desenvolver, e cara, todos esses clientes que eu entregava projeto, eles me pagavam mensalidade, anuidade. Tinha recorrência. Tinha recorrência. E o que eles me pagavam? Não era de manutenção, era de hospedagem. Verdade. E o que eu fazia? Eu comprava lá na HostGator, comprava lá e hospedava. Mas você tinha tua margem em cima, ou não? Não, claro, né? Comprava por R$10 e vendia 40, por exemplo. Vamos, sei lá, não lembro como que era o plano da HostGator, mas era, sei lá, R$150. Por mês? Tipo 89, R$90, era talvez bem perto de R$100, 109, não lembro. E eu fazia tipo milão. Entendi, legal. Tá. Mas nessa época não chegava a ser revenda de hospedagem. Não, era um plano de hospedagem normal e era compartilhada e eu colocava tudo dentro do meu CP, né? Tu colocava vários clientes dentro do teu CSPN. Eles não tinham acesso e eu colocava todo mundo lá. Aí chegou um dia que a HostGator me bloqueou. Porque tinha muito site? Não sei porquê. Ou foi problema da Inode, ou foi algum problema que aconteceu. Sei que, tipo assim, do nada, e não conseguia recuperar, não conseguia levantar, e o suporte não dava atenção. Caraca. Foi bem difícil mesmo. E foi onde eu já tinha um pouco de conhecimento, né, em nível de... Tipo, quando você vai desenvolver,
principalmente quando você é web designer, tá usando WordPress, tá já, né, tipo, usando ferramentas para não ter que ficar trabalhando tanto, ser mais produtivo, focando mais no comercial, você também vai escolhendo servidores com painéis. E aí, tipo assim, cPanel, entendeu? Era WordPress e cPanel, pronto. Tipo assim, tá aqui teu site, em uma semana. Menos. Entendeu? Às vezes não entregava em menos, porque tinha muito sendo feito, entendeu? E aí, você agilizava muito rápido isso, né? O cliente, assim, tipo, o produto que o cliente precisava. Às vezes eu não entregava, por exemplo, eu fazia em um dia, só que não entregava pro cliente. Por quê? Porque ele ia ter a percepção que eu fiz muito rápido. Algo ruim, mal feito. Mal feito, rápido. pô, paguei, vamos piar em um dia, às vezes R$2.000, entendeu? Então eu falava, R$2.500, fez em um dia. Não dá pra falar, né? Então não, Era uma semaninha. fazia um brief, mas tava pronto já. Entendi. Tinha as malandragens já. É uma malandragem comercial, é um PNL que eu tô te falando, né? É você entender a mente humana. Entendeu? Isso faz sentido. Enfim, daí quando a HostGator fez isso comigo, e pelo visto eu não sou o único, porque tem bastante reclamação disso aí até hoje, chegou um momento que eu falei assim, eu preciso ir atrás de alguém, de alguma coisa. E aí encontrei um cara na internet, sei lá, não lembro se era num grupo de Facebook, alguma coisa assim, e o cara me atendeu e a gente começou um relacionamento fornecedor igual a HostGator comigo. Aí tinha uma empresa de hospedagem. Ele tinha uma empresa de hospedagem. E aí chegou um momento que eu comecei a refletir sobre essa mensalidade que eu cobrava dos meus clientes e comecei a dar desconto para mais cobrar anuidade, para o cara não receber todo mês a minha cobrança. E aí eu já cobrava lá, sei lá, 359, 249 por ano. Pro cliente? Por cliente. E quando eu vi, era uma renda passiva de R$2.000 por mês. E aí chegou uma hora que eu comecei a pegar clientes bem grandes de desenvolvimento, que daí já não eram mais projetos WordPress. E aí chegou uma hora que eu falei, daí eu comecei a ganhar dinheiro. Foi quando eu comecei a ganhar dinheiro mesmo. Com desenvolvimento ainda, não era com hospedagem. Só com desenvolvimento. Então assim, era uma época que eu tava fazendo 25, 30 mil mês. Só com desenvolvimento. E era só você? Só eu. Nunca chegou a contratar ninguém? Eu tive um amigo que a gente tentou fazer sociedade, ele ia fazer o comercial, mas no final era eu só dividia. Entendi. Daí eu falei, mano, não dá, mano. Daí a gente conseguia dar conta de desenvolver tudo? Considerando o valor, que eram R$30.000 por mês, uma renda ali. Quando é um projeto maior, assim, você tem mais tempo também, né? Entendi. Então, bem de boa. Qual foi o maior projeto que você já... O maior projeto foi um projeto do Sicredi. Você estava falando de valor? Sim. Foi um projeto de Sicredi, foi dividido em 2 etapas, então dá uns 60 mil. Isso, quanto tempo? Em total? O Sicredi me convidou para um projeto de 1 milhão. Eu precisaria de contratar time e tal. Eles me convidaram. Só que ele ainda estava na presidência do Sicredi para ser aprovado. Mas eles já estavam, tipo assim, já estava meio que engatilhado. Antes disso, né? Daí estamos falando de propósito, né? Então, em teoria, eu estava desenvolvendo site que eu estava sem propósito e voltei para minha base. Só que eu não conseguia ver de maneira escalável isso, entende? O desenvolvimento de site. Então, por mais que você ganhava bem, só que se o Sicredi um dia disparar, ou o dia de correr atrás de mais clientes, claro, tem cliente, sempre tem cliente, né? Tanto que a gente vende bastante hospedagem hoje porque tem cliente, né? Sim. Tem bastante cliente no mercado. E hoje em dia não é a ferramenta que você usa, é o produto que você entrega. Sim. A qualidade que você entrega, o jeito que você apresenta. Então, às vezes o cara fala, o cara fazer site com WordPress. Tá bom, faz do teu jeito, estão programando, mas vai lá e mete a cara. É uma coisa falar hoje um designer de imagem usar Canva. Mesma coisa, uma galera que critica por usar Canva.
Mas Mas quem realmente sabe usar faz umas artes É absurdas. que quem tá ganhando dinheiro e trabalhando não tá olhando para essas. Quase não interessa o meio, interessa o fim, né? O resultado. Que às vezes você vai usar uma coisa, ou às vezes você vai usar um híbrido de duas coisas, outras vezes você vai usar outra coisa. Então. Não pode ter muito amor, assim. É claro que agora com inteligência artificial tudo tá andando numa outra velocidade. Então agora mudou esse cenário. Por exemplo, o Lovable, que é uma ferramenta de construção para front-end e algumas aplicações. Eles, em 90 dias, levantaram 17 milhões de dólares em faturamento, 30 mil clientes pagantes. Só com assinatura. Eles colocaram 2 milhões de dólares, eles tinham captado 15, usaram 2, esses 2 virou 17. Pense. Tipo assim, nenhuma startup foi assim, na vida. Esse cara é... As startups eram normalmente assim, pega 15, gasta os 15. E foi a primeira EA nesse modelo, né? Não, Teve? não, ixi. Teve outras? Ixi. Deve ter uma por semana isso aí. Não é pra... Mas antes deles? Tem várias antes. Mas eles foram os que mais deram certo. Não, Mais deram certo, teve outras. eles são os mais adoráveis, por isso chama Lovable. Entendi. Com um coraçãozinho. Entendi. Já tinha o Bolt antes, tinha outras várias antes. Mas enfim, chegou um momento que eu comecei a fazer uma análise, né? A gente começa a falar de equity, começa a falar de valor, de venda de empresa. Não consigo vender o João empresa. E aí, quando eu comecei a analisar o que eu queria fazer que tinha equity. E aí eu lembrei dos 2000. Eu comecei a olhar para aqueles 2000, encarar aqueles 2000 dentro da minha cabeça, do meu íntimo, e comecei a falar assim, cara, é passivo. Será que consegue escalar? Daí lembrar da HashGator, daí lembrar do Local Web, daí comecei a lembrar da King Host, que a Local Web comprou, e daí um pouco eu lembrava de outras grandes empresas. E aí cheguei para ser meu fornecedor e comecei a propositar ele a gente se tornar sócio e fazer o negócio crescer. E ele não queria. Não queria. Ele queria viver no paz e amor, não queria trabalhar mais. Tanto que ele não aceitou a minha primeira proposta de dividir, fazer meio a meio. Eu foco no comercial, você foca no técnico. 50-50. Tua empresa já existe, é tua, não meto a mão. Mas foi difícil ainda, ele não queria. Pra ele, em teoria, seria bom, porque já tinha toda a expertise, já tinha uma empresa rodando, enfim. Já tinha muita coisa validada. Era isso que eu tinha na cabeça. E aí... Enfim, a gente conseguiu, começamos e tal, mas já no primeiro problema a gente já se arriou da sociedade. Já foi bem complicado. Ele foi importante para a empresa, mas na hora da dificuldade ele fraquejou forte. Onde precisava. Ele fraquejou forte. Isso foi em que ano? Forte. 2020. 2020. Entendi. Daí em 2021, começo de 2021, a gente se desfez da sociedade. E aí eu chamei um concorrente para ser meu sócio. O que passava na sua cabeça chamar um concorrente para ser seu sócio? Estabilidade. Você queria estabilidade. Queria estabilidade. Queria conhecimento, queria juntar a fome com a vontade de comer. Entendi. Eu fui que nem mulher traída, assim. Cheguei pro o cara que eu conheci, falei, o cara lá não me come, o cara lá não sei o que, não sei o que. Ele saiu com a fulana, periri. E daí o Ulisses, que é meu sócio hoje, ele ouvindo aqui, ele falou, não, vem cá, eu cuido de você. Vem cá, Entendi. Meu amor. Daí foi onde... Que legal. Daí como eu sempre fui um lado mais comercial, ele resolveu todo esse ponto técnico, cara. Daí eu pista livre, né, pra acelerar, né. Decolou. E daí foi onde eu comecei a criar parcerias estratégicas. E acho que eu fiz pouco, inclusive. Eu acho que hoje, fazendo uma reflexão, eu deveria ter feito muito mais. Porque talvez eu não tinha percebido que era isso, né?
Hoje já é um pouco diferente, mas parcerias estratégicas com um grupo de desenvolvimento, de desenvolvedores. E porque eu acho que a indicação na parte de hospedagem é o que manda ainda. Não só a hospedagem, vários outros segmentos, né? Mas para servidor, assim, tem um dedo do desenvolvedor. Vai ali que é o caminho. Vai aqui que é o Ele caminho. vê que tá funcionando, um servidor de qualidade, um suporte é bom, não tem por que ele não indicar. E aí fideliza o cara e fica, cara. 2, 3 anos. Que legal. E qual que foi o momento, assim, do negócio da Napoleão que você viu, cara, tá dando muito certo, eu vou focar aqui? Foi quando eu comecei a fazer uma análise de ano em ano. Tipo, a gente não parou de crescer todos os anos, né? E aí todo janeiro eu conseguia fazer um delta, assim. Então, tipo, imagina, sair de 8 mil para 22, daí de 22 para 70 mil, daí de 70 para 100 e poucos. Tudo um faturamento mesmo, né? Sim. De janeiros em janeiros, assim. Daí rompe 400 e aí... Então, tipo assim, foi muito engraçado, assim, sabe? Foi vendo esse faturamento janeiro a E janeiro. isso te motivava a acelerar cada vez mais. E agora eu já tô com uma mentalidade 10x, né? Como fazer para que o comercial seja 10 vezes mais imponente. Então imagina que ele vende, sei lá, 20 mil reais por mês. Como que eu faço o comercial ter um poder para ter 200 mil reais de faturamento? Só o comercial, todos os meses. E quando eu tô falando de comercial vender 200 mil, imagina assim, vende 0 hoje, né? Então, vê 0 reais. Vendeu 200 mil. Então, no outro mês, 200 mil. Vende mais 200 mil. Ele agrega, vai ter o churn e tudo mais, mas é mais 200 mil. E é um serviço recorrente. Serviço recorrente. Não é um valor, pagamento único. E quando eu tô falando desse do comercial, não é o produto hospedagem varejo que o cara compra lá. Eu tô falando de o cara assina contrato. Entendeu? Entendi. Mas corporativo, um público corporativo. É um produto corporativo. Legal. E qual que é a sua meta que você tem pro ano de 2025 aí? Então, esse negócio de meta é complicado. Porque todas as vezes que eu fiz metas, nunca consegui cumprir. Sempre foi caótico. Mas eu entendi que para qualquer coisa acontecer, além de meta, porque meta, qualquer idiota escreve qualquer coisa no papel, né? A questão é você cumprir aquela meta. Não, e às vezes se trava num número e você quer chegar naquele lá só por vaidade, entende? E aí você perde margem, você perde família no processo, você perde funcionários, colaboradores bons, você perde fornecedor, porque se estressa todo mundo para atingir a porra do número. E eu acho que não é o número em si. Eu acho que o resultado ele tem que ser em volta de um movimento. Então, tipo assim, é bem complexo de explicar isso, porque ele tem muito a ver com feeling. Então, eu posso, por exemplo, estar faturando 1 milhão de reais por mês, 2 milhões de reais por mês, mas eu ter problemas estruturais que, cara, quando eu faturar 3, 4, vai implodir. Então, às vezes é melhor você faturar menos, mas ter margem, você faturar menos, mas ter uma qualidade de serviço, faturar menos e fazer... poder, tipo, ir descansar. Entendeu? Sim. Porque daqui a pouco você tá faturando, tipo, por exemplo, 2 milhões, mas você tá ou gastando mais do que de fato você... Eu vi isso dos 300 para os 400 mil de faturamento já na hora eu vi. O quanto que eu tinha que fazer de esforço a mais, e não só de dinheiro, de energia, de tudo. Então, assim... Poder manter aquela margem, porque quanto mais faturava, mais tava gastando. E aí, se você chega num platô de crescimento, você às vezes vai culpar você mesmo. Você vai se tornar, eu sou autorresponsável, é eu mesmo, eu e meu time, a gente fazer coisa diferente, tal. Mas você esquece que tem esse mercado, por exemplo, de IA avançando em cima de você. Você esquece que tem um mercado de desenvolvedores que hoje os caras mudaram a forma de desenvolver. Você tem que considerar também que a gente está em recessão econômica. As pessoas não percebem, mas o mercado está em recessão.
Ah, como tem recessão? Ó, eu nem tô falando de um governo que desestimule o empresariado. Estou falando de um governo normal. A taxa de óbito de uma empresa no primeiro ano é 80%. Então, qualquer projeto que vai começar, ele vai querer um e-mail, um site, tudo mais. Cara, ele vai fechar em menos de um ano. Por que as grandes empresas de hospedagem, as grandes, elas empurram 4 anos, 3 anos, pro preço lá embaixo? Porque às vezes o cara não vai fazer um ano. Mas pelo menos ela aumentou o ticket. Ela não vai nem fornecer o servidor. Sim. Entendeu? Entendi. Por causa disso. Daí parece que é baixo, mas não é, porque o cara usou um ano. O cara que vai usar de fato 4 anos ficou barato. Sim. Mas é pouco, 80% não usa. É. Entendeu? Uhum. Então a conta fecha só depois. Então, mas por que você não faz isso? Porque tem um formato diferente. A gente tá pensando em um formato diferente. E a gente ainda é em um processo de entender algumas coisas. Por mais que é recente, cara. A gente começou em 2021. É recente. Bem recente, 4 aninhos. É recente. Mas a ideia agora é tudo pensar em 10x. Então, vamos supor, eu tô falando com 100 pessoas no comercial. Como eu faço para falar com 1000? Como eu faço para falar com 10.000? É tipo assim. Então essas são as metas hoje. Como que eu faço para atingir 10 vezes os números do comercial? Legal. É bem ousado. Bem ousado. Então, não quer dizer que eu vou fazer 10 vezes em um ano. Sim. Mas quer dizer que eu vou tentar 10 vezes em um ano. Sim. Uma hora vai chegar nas 10 vezes. Então, tá faturando lá quase 500 mil. Tá, beleza. Então, como que eu faço para atingir 5 milhões mês? Então é isso. Essa é a lógica. Legal. João, de todos esses anos de experiência que você teve de negócios e tal, qual que foi aquele ponto que mais te marcou assim? Esse foi o maior aprendizado e que não tem outro que substitua. O aprendizado do milhão. Qual foi? Mas é empresarial? Empresarial. O João é empresário. Tá. Vai parecer que não é empresarial. Tá. Mas imagina assim, para construir um prédio, uma casa, tem que começar pela base, né? Eu demorei muito tempo para aceitar Jesus Cristo. Tipo assim, eu sempre acreditei em Deus como uma força maior, mas eu sempre fui muito relutante em aceitar Jesus Cristo. E minha vida foi meio sempre conturbada. Até eu aceitar Jesus Cristo. Daí meio que imagina assim, tipo, chuva torrencial. Uau! Quando eu aceitei Jesus Cristo, foi tipo... Tudo resolveu. Talvez mudou a ótica do observador. Mas mudou. Não sei se foi o externo, se foi o interno. Hoje eu acredito, como eu acredito em Deus e em Jesus Cristo, eu também acredito em forças malignas. Então, porque tem muita gente que tipo se engana, fala, força maligna, nada a ver esse papo aí. Tudo é demônio, tudo é diabo. Mas se você acredita em Deus, cara, você não acreditar que existem forças espirituais negativas é quase negar a existência de Deus também. Sim, faz total sentido. Total sentido, porque se existe uma força positiva, tem que existir uma negativa. Não, até pela história, entendeu? Tipo assim, é o conceito da fé, né? Sim. Então, e você não acreditar nisso, você acaba inclusive nutrindo isso. É muito antagônico até essa decisão, mas você entender e acreditar no príncipe das trevas é você se policiar as distrações. Então, todas essas distrações que existem no mundo, né, que as pessoas ignoram, ou que dão risada, ou que acham tal, você começa a prestar um pouco mais atenção. Então, é chato ficar toda hora falando de pecado, mas tipo assim, pornografia, uma coisa que toma muito tempo do cara. Essa transmutação sexual que o cara tem que tirar. Inclusive, Napoleão é por causa de Napoleão Hill, né? Napoleão Hill que fala isso. Você transmutar a tua energia que está direcionada para sexo, você transmutar ela para negócios,
Você só vai conseguir fazer isso a partir do momento que você tiver com esse quesito sexual resolvido. Por isso que é muito natural o cara começar a ganhar dinheiro depois que ele casa. E como ele parar nisso? Eu não sou casado. Mas você vai ver que não quer dizer que é regra, mas quer dizer que é muito comum o cara não vai mais pra balada, não vai mais buscar ninguém, não tá em rodas e assuntos sobre sexo. Quando tá com a vida resolvida nesse âmbito, ele foca em outra coisa. E o que ele vai? Pra negócio. Você acha que quando você tá casado, você tá num relacionamento, a força que a sua esposa tem é uma forma de motivação, a sua família, de você querer trabalhar mais, ter uma maior receita? Se vocês se amam, sim. Porque às vezes vocês acham que se amam, mas não se entregam. E aí vocês só convivem. E aí vira um hábito. Deixa mais claro isso pro pessoal. Vai que alguém ainda não tá se amando verdadeiramente. Então, como você vai ficando com a pessoa por muito tempo, você cai num hábito. Então, sei lá, na mesma hora você toma café. Cara, se você chegar na mesma hora e não tomar café, você sente aquela falta de café, né? Sim, certeza. É um hábito. Então, às vezes você tá com a pessoa por muitos anos por hábito e não tá colocando propósito e intencionalidade nas ações. Então, às vezes tá tudo bem, tá tudo em paz, às vezes tá ruim, entendeu? Às vezes é quando tá quebrando pau mesmo que é bom. Porque tá tendo um dinamismo, tá? Às vezes um puxando o outro. Às vezes é onde tem alguém que caiu e tá querendo subir. Tá querendo... E como que você, na sua opinião, você identifica isso no relacionamento, no casamento? Então, quanto mais próximos de Deus, o casal, mais conectados eles estão. Quanto mais distante de Deus, mais distante está o casal. Então imagina assim, imagina um triângulo, figura triângulo, Deus numa ponta, casal nas outras, né? Marido e mulher. Quanto mais próximos de Deus, mais próximo o casal. Quanto mais distante de Deus, mais distante o casal. Legal. Mas assim, cada um tem um momento de vida, cada um tem uma passagem de vida, cada um tem um ciclo de vida. Então, às vezes, por mais que um casal não estão vivendo o mesmo ciclo. E aí, precisa respeitar? Precisa respeitar. Só que tem que cuidar muito, porque assim, tem muito homem que deixa a mulher ser a dona de casa, o cara, como que eu posso dizer, ele responsabiliza a mulher pelas falhas dele. Ele cobra dela a melhoria que ele deveria fazer na vida dele. Ele deveria ser o sacerdote da casa dele. E aí, às vezes, ele terceiriza, às vezes não. A grande maioria dos homens que eu vejo terceiriza. Eu já fiz isso. Por isso que eu consigo identificar hoje. Então, para você cobrar alguma coisa de uma mulher, você tem que ter plena consciência que você fez o máximo do teu possível, né, o máximo da tua capacidade de fazer as coisas acontecerem, e que tudo que é da tua responsabilidade está feito. Você deu até o máximo, você se entregou ali. Antes de abrir a boca para cobrar ela. Então vamos supor, você está falando por mais que alguma coisa dentro de casa, e a tua mulher é dona de casa, né, do lar. Aonde eu pude interferir em tudo. Mas tipo, eu chego no limite mesmo, assim, onde eu pude interferir em tudo. Tipo, dobrei a aposta e ainda tá o problema. Então identificamos quem que é a responsável. E aí também tem que cuidar para a mulher também não ficar tão super valorizada e protegida e fugir também das responsabilidades dela, que ela também tem responsabilidade. Então é legal isso, cara. O casal ele tem que ter essa parceria mútua e identificar os ciclos, né? Tem pessoas que às vezes estão numa fase e tem que respeitar a fase. Tem muita maturidade como casal para conseguir identificar esse ciclo, sustentar, porque hoje tem que buscar ajuda. Porque hoje a sociedade de hoje, cara, casal com qualquer probleminha já quer
acabar com o casamento, não entende o conceito de um casamento de verdade. Então, daí é a parada de se conectar com Deus, né? Porque a partir do momento que se conecta com Deus, você vê que ninguém é perfeito, a não ser Jesus Cristo. A solução é Deus. E aí você vê que por mais que você é um bosta de um ser humano, Deus ainda te dá uma segunda chance. Então quando você olha pra tua esposa e ela tá lá caída, ferida, cagada, errada, sei lá, qualquer coisa pejorativa, você fala assim, cara, quem sou eu que tenho esse teto gigantesco de vida pra ficar julgando ela? Ela também tem falhas e erros, entende? Sim. E aí você faz o teu máximo pra você levantar ela em nível de parceria. Às vezes, inclusive, não fazendo e cobrando, porque é intencional. Entendeu? Tudo vai depender de como que é o relacionamento com os pais. Quanto melhor relacionamento com os pais dos filhos, melhor relacionamento do casal. Quanto pior relacionamento, mais dependentes são. Dependente de terceiros, de drogas, sejam lícitas ou não, né, fármacos ou não. Dependentes de orientação, dependentes de pessoas, de dinheiro, etc. Faz sentido isso. Então a gente tá falando de carência, né? Quanto mais bem resolvido os relacionamentos paternais, menos carentes. Quanto mais problemáticos, mais carentes. É muito legal a gente perceber isso, porque tudo está relacionado à nossa infância, de como a gente foi criado desde a infância. Tem uma coisa que, cara, faz total sentido, que diz muito sobre você brigar na frente dos seus filhos, que é errado, porque isso pode transformar o seu filho, pode causar um transtorno no seu filho, um problema, uma crença limitante nele por conta de uma briga dos pais que ele não teve culpa nenhuma quando ele tinha 5 anos de idade. Ele pode olhar você como um vilão e ele rejeitar a figura masculina, e aí entra a homossexualidade. Ele pode se sentir culpado, meus pais brigam por minha causa, e às vezes nem era nada a ver com ele, é só um entendimento. Ele pode se sentir inferior, começar a ter atitudes de baixa autoestima, começa a ficar nervoso, começa a ser... se eu fizer tal coisa, eu vou ser penalizado assim, eu vou ser penalizado assado. Eu já começo a ter um estresse preventivo, digamos assim. Mas assim, é natural que vai ter traumas, não tem como evitar. 100% não tem como evitar. 100% eu acho muito difícil, né? E aí ele vai Você viver... pode evitar bastante coisa. Claro. Com certeza. Mas você vai evitar a partir do momento de você se amar, né? Estar próximo de Deus. Então você se amando, você consegue também dar amor, né? Porque às vezes o amor não é aquilo que a gente tá achando que é carinho, que é atenção. Às vezes o amor ele é transmutado em outra forma. Pode vir num formato de palavra, num formato de atitude, olhar, atitude, formato de atenção, formato de prioridades. Total. Né? Por exemplo, tem uma viagem para fazer, mas a prioridade é minha família. Então, eles não vão falar assim, nossa, ele me amou, mas para quem fez essa escolha é um ato de amor. Sim, total. Priorizou a família. É legal. Mas cara, para você aumentar o nível de consciência, seja do teu cliente ou seja de você, tem que buscar ajuda. E aí você pode buscar ajuda de várias formas, né? Então, por exemplo, se você quer aumentar o nível de consciência do teu cliente, você vai buscar uma ferramenta talvez que vai ter mais impacto com ele. Seja por meio de um vídeo, seja por meio de uma landing page, seja por meio de um chatbot, seja por meio de um chat online, seja por meio de uma ligação, ou mandar um brinde na casa dele, um presente, uma carta, uma coisa assim. Então você está aumentando o nível de consciência dele, de alguma maneira, ou o nível de contato. Se você quiser aumentar o nível de consciência teu, você vai ter que estudar, você vai ter que aumentar a tua rede de apoio.
Entendeu? Então, a rede de apoio pode ser um curso, uma mentoria, uma imersão, literatura. Você está se apoiando em alguma coisa. Mas eu acho que se eu pudesse, voltando para a tua pergunta, qual que seria assim a ponto matador para qualquer empresário, é fortalecer a base. E a base para mim é Cristo, hoje. Hoje eu não coloco meu pé em sociedades, em amizades, em coisas que eu não profetize a palavra de Cristo, primeiramente. Então, por exemplo, contratações de fornecedores e tudo mais, cara, agora é só se bate o santo. Entendi. Porque daí você não depende de contrato. Contrato é uma mera formalidade. Vai ter, tudo bem. Mas se bate assim... Aí é aí que explode as coisas. É na parada da unidade de linguagem lá que a gente já conversou algumas vezes. Se, por exemplo... Sei lá, cara, vamos pegar um exemplo aqui. Vou pegar um cara que me ajudou muito, que foi o Dante Testa. É um cara que foi um afiliado da Napoleon. Cara, quando ele abriu a boca, pingou 40 clientes. Talvez eu tinha 70 clientes. Nossa. Entendeu? Mais 50%. Na época foi muito importante. E foi assim que começou. Que legal. Então é isso que eu tô te falando. E por que o santo bateu? Porque a gente tem a mesma formação, a mesma linguagem, a mesma unidade, a gente acredita nas mesmas coisas. Postos parecidos. A gente acredita em família. Em Deus. É família, cara. Cara, é muito difícil o cara acreditar na família e não acreditar em Deus. É muito difícil. Mas é muito legal isso que você fala de propósito, porque faz total sentido hoje. Se você não tem um propósito definido para qualquer coisa que você vai fazer, uma intencionalidade, muito difícil dar certo. Muito difícil. Muito difícil. Na maioria das vezes dá errado. Mas quando você tem um propósito ali por trás, cara, vou fazer isso por isso, essa é a minha intenção, 99,99% das vezes dá certo. Então, e às vezes assim, pode até não ser intencional, mas como é agradável entre as partes, se torna leve, não é frustrante. Se der errado... até porque, vamos supor, deu errado, você chega, porque você tem acesso ao coração do cara e o cara tem acesso ao teu coração, vocês conversam, tá tudo certo. Deu errado, tá. Agora, quando você tem uma expectativa e é rompida essa expectativa, ou ele tem uma expectativa e é rompida, gera frustração e raiva. Sim. E às vezes aquele... É natural, quando gera frustração, gera raiva. E daí aquela bobeira vira uma tempestade. Às vezes nem era nada demais. Só que gerou todo aquele aflito, estresse, angústia, raiva, ódio. Fazendo uma expectativa absurda. E orgulho, né? Vaidade do caralho, vai ficar com essa vaidade por anos, guardando esse remorso, vai ficar remoendo esse negócio por anos. E às vezes não era nada demais. Que se você tivesse conectado com o cara, com outro cara, você ia falar, pô, mano, que cagada, né? Não, tudo certo, pá, vamos, né? Já deu, né? Sabe que você mora no meu coração, mas... Sim. Outro problema que eu vejo hoje que é grandioso é a questão da vaidade do ego, né? Tem muitas pessoas egocêntricas, assim, absurdamente, e que se frustram por conta do ego, por conta da vaidade. Porque se a pessoa tivesse humildade, dificilmente ela ia se frustrar. Você quando começa a estudar a vida de Jesus, principalmente o evangelho, muda assim a cabeça nesse aspecto aí. Você começa a tolerar algumas coisas e permitir algumas coisas que por sabedoria mesmo. Então vamos supor essa parte do orgulho e ego, você tipo assim, você não entrega pérola aos porcos, entendeu? Então o cara pode estar caralho, tá caindo o mundo aí, né? Nem sei, tô focado aqui. Sei lá, o cara tá... Você vê que o cara tá realmente com vaidade, tá com orgulho, e isso você praticamente tem dó, assim, entendeu? Tipo, putz, cara, valeu, amigão, tudo certo. Por mais que ele tá ali ainda remoendo, você tem dó do cara. Ele tá sofrendo.
Entendi. Então, esse é o caminho. Buscar Deus, Jesus Cristo. Essa é a verdade. Essa é a vida. Essa é a vida. É. Caminho, a verdade e a vida. Isso aí. Em relação à empresa, cara, eu acho que a gente tá numa fase confortável, mas agora as coisas estão começando a ter uma progressão geométrica. Devagarinho, é que a gente tá tão intenso que a gente quer, às vezes, resultado imediato, né? E nosso setor ele não é um setor de um resultado imediato. Para ter um resultado assim tão imediato, a gente teria que mudar a tecnologia, painel e tal. E é por isso que a gente está desenvolvendo. Então, a gente montou uma empresa de meio de pagamento para isso, para a gente verticalizar a cadeia. E agora estamos montando uma empresa de desenvolvimento de painel. Vai ter painel próprio. Painel próprio. Dependente então, de CPN, etc. não dependendo mais de fornecedores, tanto de fornecedores. Vai ter ainda, natural. Dos custos também. Mas reduziria custo. Se a gente está falando de expansão, daí não teria eles. Mas os que tem vão manter. Entendeu? Entendi. Vão manter, porque os caras gostam. Então agora os novos painéis que a Blade CP vai pegar são novos clientes, outra coisa, entendeu? Então a ideia é criar algo melhor do que esse já tem. A visão é criar algo, uma solução all-in-one, né? Uhum. Então tudo em um. O que quer dizer? Hoje eu tenho um painel de gestão, eu tenho um fornecedor, eu tenho um painel para o meu cliente, outro fornecedor. Eu tenho um meio de pagamento, daí tem que integrar, tem que fazer gambiarra, pá. É tudo assim, um puxa de um lado, puxa do outro. Unificar em tudo uma local só. A ideia é criar uma solução de que o meu próprio cliente se torne a Napoleon. Eu negocio com o data center, então unifica toda uma solução desde o cara pequenininho que é hospedar como cliente final, desde o cara que é uma agência que é montar um white label, desde o cara que é uma Napoleon, uma empresa de web host, manager, né, um gestor de web host, que vai poder montar uma empresa dentro da estrutura, até um data center montar a estrutura. Então, assim, vai atender todos os pilares dessa cadeia. Então, a ideia é voltada para longo prazo. Então, quando a gente estiver falando daqui 10 anos, 15 anos, a gente está falando de uma empresa aí que a ideia é pegar uma fatia do mercado desses concorrentes tradicionais que são eles têm um pouquinho de cada coisa, né? E a gente quer unificar isso. Vamos fazer tudo mal feito, né? Porque vai tentar unificar. Não, a ideia é exatamente o inverso. Eles estão 20 anos engessados em tecnologias que já estão defasadas. Vou pegar o exemplo do cPanel. O cPanel já tem inúmeras atualizações, ele tem qualidade e nível de segurança, mas algumas coisas que hoje são básicas de fazer, ele não consegue fazer por uma questão de arquitetura dele. Então hoje tem formas, hoje tem tecnologias mais modernas de fazer o que ele quer. Então, às vezes, está processando lá muito mais dentro do servidor, tem muito mais lentidão na entrega do resultado, por conta da arquitetura mesmo. Por conta da alimentação do CPN. E a ideia é trazer toda essa tecnologia para o Blade CP. Já está sendo construída, Legal. Então hoje você está falando, vamos supor, o mais moderno que tinha na época era Docker lá. Hoje a gente está falando de Kubernetes, que é uma linguagem que o próprio Google criou para poder atender o próprio Google. Que loucura. Então, e o Kubernetes já é antigo, não é já tipo assim recém-lançado. Só que qualidade de ferramentas com Kubernetes já é outra história. Então, cara, nós só estamos inclinados em nível internacional. Tipo assim, a qualidade internacional a gente só está reproduzindo agora, entendeu? Então não é nada de novidade, mas para o nosso mercado acaba sendo ousado. Mas é um longo desafio, cara. Longo desafio. Não vai ser um produto entregue totalmente em um ano. É um produto que vai ser parcialmente entregue em um ano, parcialmente, tipo, por etapas. Então, para nós, primeiro, nós usarmos, nós testarmos, nós ficarmos 1 ano usando, 2 anos usando, aí vai liberando módulos e etapas que vão virando de clientes, de amigos, de parceiros, etc.
Mas é um produto pensado em equity, né? A longo prazo. Pelo menos a gente tá falando de 10 anos aí. Pelo menos. Mas 10 anos tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa. Muita coisa pode acontecer, mas assim, na corrida do ouro, quem ganha dinheiro é quem vende picareta. Entendeu? Então, por mais que tenha IA bombando e tudo mais, todos dependem de servidores. Todos. Faz sentido. E por mais que o cara crie um site lá com IA, ele vai hospedar em algum lugar, entendeu? Ou ele vai pagar um Supabase para armazenar um banco de dados. Porque a própria IA tem IA hoje que hospeda o site. Não tem a criação de site, não tem? Elas hospedam, mas daí elas vão cobrar uma taxa, ou você vai linkar alguma ferramenta para hospedar, ou você joga para um GitHub e o GitHub você baixa dentro de um painel. Mas essa IA tava precisando de um servidor. A IA tá precisando de servidor, mas daí normalmente são servidores grandes focados em IA, né? Entendi. Que eu não vou conseguir atender nunca, né? Muito difícil. Entendi. Até porque não são... normalmente são redes privadas, né? Ou redes públicas. Tipo assim, que é uma rede pública ou privada, né? Uma rede de computadores que são deles, ou uma rede pública que é uma AWS, etc. Não, um OpenStack, etc. Léo, conta aí pra nós. Qual que é o maior desafio que você vê hoje em relação a produzir um vídeo, por exemplo? Cara, em relação a produzir vídeo, eu acho que eu digo que é sobre storytelling. Então, pra gente conseguir sempre encaixar aquela história gere desejo no usuário, ele fique retido no vídeo e assiste até o final, acho que esse é o maior desafio, que no caso não depende só de nós, e sim da fala do entrevistador, de como ele conduz, porque quanto melhor o entrevistador conduzir, melhor fica o storytelling, melhor fica a história pro usuário. Entendi. Hoje você vê assim, se você pudesse escolher qualquer pessoa hoje, qualquer pessoa, seja viva, morta, fora do Brasil, dentro do Brasil, quem hoje você escolheria pra gente montar um episódio? Steve Jobs? Steve Jobs. Steve Jobs, sem dúvida. Por quê? Cara, eu acho que ele é uma referência, assim, de empreendedor, uma mentalidade absurda, então acho que ele vai ser incrível. Tem muita história pra contar, muitos erros, assim. Ele é o cara pra mim, referência, top 1. Pior que tem uma entrevista sinistra do Steve Jobs. Eu não lembro, eu assisti, eu acho que um documentário, não lembro se era Piratas do Vale do Silício, se é um documentário ou um filme, eu acho que eu tô confundindo. Mas tem uma entrevista dele, assim, cara, que é uma época que ele abriu o jogo. Então ele contava, por exemplo, regras de marketing que ele utilizava, estratégias de marketing, estratégias de negócio, e principalmente eu acho que ele ia na mente, assim, ele trazia aquela concepção da mente do consumidor. Legal. Por exemplo, de não focar em preço, mas focar em qualidade, valor mesmo. Gerar valor. Gerar valor. And a vision for Apple, it started with what incredible benefits can we give to the customer? Where can we take the customer? Not starting with, let's sit down with the engineers and figure out what awesome technology we have, and then how are we going to market that? And I think that's the right path to take. É sinistro, cara. Sinistro. A gente não tem uma TV de apoio aqui, se não mostrar. Mas é legal porque ele tinha a concepção de olhar como consumidor, como cliente, né? Ele não chegava a olhar somente como empresário, mas sim como cliente. Como o cliente enxergar o produto dele. Ele criava geralmente produto olhando como usuário, como cliente, como consumidor. Ele era obsessivo nesse sentido. Acho que isso que fez ele conseguir o sucesso com a marca que ele teve, porque, querendo ou não, os computadores não eram baratos com base no que tinha da concorrência. Então ele conseguiu gerar um valor absurdo para poder o preço valer a pena. Porque a pessoa comprar pelo valor, pela Apple, pela marca, pelo brand, não pela realmente a qualidade do produto. Então, eu acho que, pegando o exemplo agora da Apple, né, eu acho que a Apple ela teve fases, né? Por exemplo, começo da Apple, ela foi marcada pelo Steve Wozniak, que ele era o gênio da computação mesmo. Então, eu imagino que é uma época que não existia software. Não existia software. Então, tipo assim, software era... Cara, não existia software. A tela nem preta era. O computador era basicamente transistores e placa, né? Sim. E o cara já estava montando isso. Então ele estava montando já outros equipamentos, ele montava automações por meio de transistores, né?
E quando eles montaram o Apple One, eles, cara, é um computador que você olha assim, de madeira, Na caixa de uma madeira. caixa de madeira. Então, assim, o Steve Wozniak foi muito importante para o começo da Apple, né? Literalmente técnica, né? Mente... Total. Então, assim, não existia esse brilhantismo do Steve Jobs ainda. Foi surgir esse brilhantismo a partir do momento que a Apple fez já o Apple II, e aí Já tinha um monitor também, né? ele, Era acoplado ou não? o Apple II... Acho que já era Aqui, ó. acoplado, não era? E aí, cara, a gente tá falando, então... Teve daí o Apple II, né? Mas mesmo com o Apple II, ainda a parte de interface gráfica era muito... Não existia, na verdade, né? Ela foi acontecendo. Sim. Então, essa questão do cara ter um computador dentro de casa não fazia muito sentido. Não, o público ainda não tinha esse nível de consciência Não de tinha. ter um computador em casa. Então, e aí foram acontecendo várias outras coisas, né? Daí surgiu a Microsoft, que foi uma puta revolução. Mas entrou também a parte de o cara poder comprar com mouse, depois com interface Os gráfica. acessórios. Então, tem um nome, né? Esqueci, os periféricos, né? Perfeitos. Então, o mouse é uma coisa que, tipo assim, também surgiu nessa época, né? Mas pegando esse gancho que você falou de não ter o costume de ter um computador em casa, foi um desafio que ele teve absurdo. Que eu lembro na época, pelo menos no filme Jobs que fala, ele ligando para centenas de pessoas por dia, fazendo a promoção, olha, você tem a oportunidade de ter seu primeiro computador em casa e tal. Computador pessoal, acho que falava, né? E as pessoas não entendiam isso, computador PC, em casa. Personal Então, computer. foi, eu acho, um dos maiores desafios que ele teve. Elevar o nível de consciência desse público sobre ter um computador pessoal. Na época, cara, e não é uma época tão distante, tá? Mas assim, a galera se informava muito por revista, né? Então você comprava uma revista, vamos pegar um exemplo, uma revista de aeromodelismo. Uhum. Você sabia quais eram as marcas que estavam em alta, como comprar uma reposição de uma peça de uma marca. Seria tipo um jornal, na época? É, uma revista. Só que daí dentro da revista tinha anunciantes, tinha matérias, então... As propagandas eram feitas tudo por revista. Tudo por revista. Então imagina assim, ó, eu quero comprar um produto, daí é o cupom de desconto pro item. Os caras colocavam na revista. Caralho. Pense que loucura, mano. Imagina fazer isso hoje. É que o Leonardo é 2007, pô. É. Por isso. Eu peguei essa época. É. Que louco. Não sabe o que é a revista Recreio, por exemplo, né? Nada. Tem ideia. Revista Recreio, cara, é famosíssima. Então imagina, toda banca de jornal, toda revistaria tinha a revista Recreio. Era a Gazeta do Povo da criançada. Então. Entendi. O que nasceu anos 80, 90 e quase 2000 pegou a Recreio. Entendi. Anos 80 já pegou outra fase, né? Mas enfim, então quando a gente fala de PC hoje em dia é isso, né? Personal computer. Então a galera tinha o computador em casa e por mais que, vamos supor, depois teve interface gráfica e tal, você também não tinha muito o que fazer com o computador. Porque não tinha conexão com a internet. Então Caraca. era tudo local, né? Aí claro, começou jogos e tudo mais, né? E aí os primeiros jogos que foram rodados dentro do computador eram jogos também muito simples, mas pra época era bizarro, cara. Era algo muito avançado. Vou pegar o exemplo do Doom, né? Hoje os caras rodam Doom em calculadora. Eu vi uns dias atrás o cara rodando num teclado RGB. Caraca. Imagina que ele tirou todas as teclas do RGB, ficou só a placa né, que faz interface visual ali de LED, e aí ele jogando ali o visor, entendeu? Que louco. Rodando Doom ali. Então, cara, foi uma evolução muito rápida, né? E todas essas grandes empresas que inclusive a Apple, né? Eu acho que a Apple foi a que mais se destacou nesse sentido. Elas cresceram com a própria tecnologia. Então, tipo, a tecnologia não existia, elas criaram a tecnologia. Então, vou pegar exemplo, né? Não foi a Apple que criou o computador, mas foi ela que criou uma interface gráfica que todo mundo aceitou. A Microsoft... Foi a IBM que criou o computador ou não? Os primeiros computadores foi a IBM. Daí a Intel vem em seguida, e aí entra a interface da Microsoft, que é o Windows, e depois entra a parte da Apple, né? Caraca, mas a Apple revolucionou tudo, velho. A Apple que trouxe a tecnologia à tona. Eu vou te falar na parte do iPod, assim, pelo menos é o que eu senti, né? A parte do iPod
e a parte do celular. Eu acho que são os mais Uma importantes. apresentação que ele tirou o celular do bolso, o celular não tinha cheio de botão, né? Era só um botãozinho redondo. E era uma coisa controversa, sabia? Não. Eu vi ao vivo aquela... Sério? Aham. Ela é pequena nesse. E era, 2000 alguma coisa, não lembro. Mas era tipo assim, controverso o negócio. Por exemplo, você tinha BlackBerry, por exemplo, que era o top de linha. Top. Quem era rico, quem era empresário, vamos falar assim, o cara é o Forbes, o cara que tá na Forbes hoje, era o cara, ele tinha um BlackBerry, entendeu? É só os caras. Tinha um BlackBerry. BlackBerry é como se fosse o iPhone 16 hoje. Tipo, era a ostentação, é o top, tá? Esse é Tinha botão. total. O Tecladinho, BlackBerry, ele tá. tinha muito botão. Ele era um tecladaço, assim, né? Ele tinha mais botões e mais funcionalidades nos botões do que qualquer outro celular. E eles não ficavam escondidos, né? Eles eram visíveis, os botões. Então era bem engraçado. E aí, quando veio a Apple nesse sentido de tirar os botões, cara, tipo... O teclado ser na tela. Chegou a ser um ponto de... Era tão controverso que virou piada, assim. Cara. Desse nível. Então as vendas no início não... No Brasil, 0. Agora fora eu acho que começou alguma coisa. Estados Unidos, né? Estados Unidos tem poder de consumo, né? Os caras compram tudo lá, mesmo o que não é bom, eles compram, né? Mas em que momento que a BlackBerry saiu fora? A época que ela insistiu no teclado e todo mundo foi Entendi. Todo pra mundo... tela. E o multitouch é da Apple, né? Todas essas patentes, tudo é Apple. Entendi. E aí foi onde eles dominaram o Se mercado. eu não me engano, a tela da Apple tá em Samsung. Cara, é patente deles, é muita coisa a patente deles. Eu ouvi um boato mostrando os celulares da Samsung com um monte de peça da Apple. Então, vamos voltar lá no assunto, né? Você falou que se entrevistaria o Jobs por causa dessa revolução. Eu acho que é aí que a gente começa a ver o poder dele. Foi a época que a Apple quase faliu, que ele chamou lá o Jim Scully pra ser... Ele não, né? O conselho, o board da Apple chamou o Jim Scully, o cara vendia Pepsi, fodeu, ferrou a Apple. Mas nessa época o Steve Jobs foi mandado embora, não foi? Ele entrou em atrito com ele e ele caiu fora. Ele foi demitido, né? Ele tinha ações... Foi por voto do conselho, né? Mandaram ele embora. Enfim. E aí ele... Eu acho que aí foi a época que ele mais se destacou. Que realmente foi onde ele criou a Pixar Studio, né? Toy Story, mano. Tipo, bizarro, né? Tamanho da Pixar que é hoje. Isso não mostra no filme, né? Nossa, seria um filme absurdo mostrando isso. Fazer um filme só de como que foi a rotina do Steve Jobs depois que ele foi demitido da Apple. Eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano é Next, uma empresa que ele criou. É Next, né? É tipo uns dadinhos. E a Pixar, e daí depois ele volta pra Apple e ele levanta a Apple, tipo assim, absurdo, cara. Que é onde daí virou a progressão geométrica, que é o valuation da Apple, né? Não parou mais. Só que o divisor de águas realmente foi o iPod, cara. Foi o iPod. Foi o divisor de águas, porque é o nível de... Esse nível obsessivo dele, que ele encaixou a equipe, que ele colocou a equipe, uma equipe contra a outra, competindo internamente, né? E ele conseguiu achar time, criar talento e trazer resultado prático em produto, foi depois do iPod. Mas antes do iPod era só música por computador? Como que era? Até a época do iPod, você tinha o Walkman. Isso. O Walkman porra. Que é 2007 aqui. Cara, o Walkman era um equipamento portátil de som, onde você colocava fita, né? Caraca, era fita. Daí a fita tinha o lado A e o lado B, né? Caraca, que louco. Mas dessa época aí que lançou o iPod, já tinha música na internet ou era tipo pendrive, cartão SD? Não, a gente tava... Então, não, tinha assim. A gente tava vivendo... O maior desafio do iPod era a parte de software, porque a indústria da música sempre foi caótica, né? Sempre foi dominada por poucas produtoras e todo mundo... É bem, bem complexa, assim, né? Então, você vai ver lá a série do Spotify, você vê a luta que os caras tiveram, né? Tudo por causa da indústria da música. E eles só conseguiram avançar nesse sentido com o Spotify
porque as gravadoras, várias gravadoras cederam os direitos e estavam quebradaço, né? E muita insistência, conseguiram de alguma maneira ceder de um lado e do outro, e foi o negócio que aconteceu. Mas na época do iPod, as coisas eram bem difíceis, entendeu? Então, por mais que você tinha hardware, a qualidade do hardware era absurda, mas ainda tinha a dificuldade do software e do licenciamento de música. Mas eu acho que, tá, né, você perguntou o que tinha na época. Tinha o Walkman, depois tinha radinho portátil, né, que, pô, viralizou isso daí, né, você tinha um monte de radinho portátil pequeno, de vários formatos. Cara. E aí ele começou um equipamento que ele chamava de MP3, né, mas na verdade MP3 é a faixa, né. Sim. Aí teve MP3, MP4, que tinha vídeo, MP5, daqui a pouco tinha... MP5? Tinha gente vendendo MP10, que, pô, só faltava abrir um Mas isqueiro. não era por faixa, então. Já era outra conceito coisa. dele. Perdeu o conceito normal, tipo como se fosse 3 funcionalidades, e 4 era... O cara colocava uma funcionalidade mais que era vídeo. Sim. Aí 5, entendeu? Perdeu o propósito, né? Sim. Porque MP é Media Player, né? Então provavelmente, eu não sei exatamente o que é o 3, mas deve ser alguma coisa assim, tipo, sei lá, toca, para e sei lá, entendeu? Mas é só áudio. É só áudio. E tinha MP2 e MP1? Não lembro, cara. Acho que isso daí eu acho que não teve. Deixa eu começar Mas a falar. teve o MP4, certeza absoluta. MP4 é vídeo, né? MP4 é vídeo, né? Agora chegou a ter MP5, MP6, tô falando, pô. Os caras vendiam MP6, MP7. Fui no Paraguai, os caras venderam um monte de coisa lá. Com nome diferente. Paraguai é complicado isso. iPhone 17 já tem no Paraguai. Já tem. Vai ver um tijolo. Que loucura. E aí eu acho que foi quando daí veio o iPod. Era bizarro. Eu vi um iPod ao vivo. Era uma coisa assim. O sentimento que dava era que, cara. Poder? Não, assim, era uma coisa. Como que eu posso explicar? Era um item tão. Era de elite mesmo, assim. Era de tão desejo que era de elite. Eu não consigo entender hoje, porque hoje pra mim é acessível, por exemplo, um iPhone e tal, né? Mas talvez 10 anos atrás o iPhone era tipo, nossa. Na época do iPod a tela já era colorida e tudo. Do iPod? Não. Não? Preto e branco? Preto e branco. Caraca. Não é. A gente fala preto e branco, mas não é preto e branco, né? É um cinzinho por dentro. Não tinha cor. Não tinha cor. Mas chegou a vir AirPod com tela colorida? Chegou, não tem? Eu acho que. Não, eu acho que ele era azul, mano. No começo eu acho que ele era azul e alguma coisa. Azul. Puta, eu não lembro agora. Chegou a ter iPod ou não? Cheguei. Teve. Até iPod Nano eu tive. Caraca. O Nano era muito bonitinho, é muito pequenininho, cara. Era realmente Nano. Chegou a ter iPod com conexão Bluetooth? Não, até o Nano era P2. Tudo P2, com fonezinho. P2. Tinha que colocar aqui na camisa pendurada. Não tinha AirPod. AirPod é uma coisa... Sim. Cara, por isso que eu te falo, Reclame Aqui é coisa... Ela é muito, muito, muito eficiente pro consumidor. Consumidor, mas pra empresa. Pra empresa é caótico, cara. Eles quase fazem um... É quase um tipo assim... eu vou te expor, mas se você quiser ter controle sobre essa exposição, que eu tô te humilhando online, pague essa taxa. Mas tem isso de pagar a taxa? Mas se você quiser pagar pra tirar uma publicação, você consegue? Por que você pagaria, então? Pra deixar mais bonito e apresentável. Às vezes, vamos supor, pegar o exemplo da Pagou. Você começa a receber um monte de reclamação, porque a Pagou, ela emite o boleto, mas não é ela o cedente, é o fornecedor, entendeu? A gente só é o meio. E às vezes o cara recebe no DDA lá, aparece Pagou, ele vai lá e, aí eu deixo bonitinho dizendo, dou instruções pro cliente, ensino que ali é só um meio de pagamento, que ele procura o fornecedor dele. Entendeu? Então, tipo assim, eles criam um muro pra te vender escada. É a coisa mais nojenta que tem. Reclame que é só a nível Brasil? Só nível Brasil, claro. Não, uma empresa privada. Entendi. Rachando e ganhando dinheiro nas costas dos outros. Mas já ganha dinheiro como? Fazendo isso que eu tô te falando. Porque o que acontece? Eles dão palco e luz e força pra quem tá reclamando.
Mas se a reclamação é inválida ou ela é injusta, você não mexe na reclamação do cliente, você só dá uma resposta. Então o cara pode falar o que ele quiser, já é tipo assim, você já é julgado, entendeu? Você já é julgado. É a mesma coisa assim, tipo Nelson Williams agora, o advogado. Nossa. Tu viu? E Galera faz a informação, faz a notícia e dane-se, entendeu? agora ele só tem dinheiro por causa que ele tá envolvido com isso. Foda-se as empresas dele. Exato. Não, e tipo assim, lá na própria matéria dizia que era só uma movimentação, não dizia que era irregular. Sim. Então o Reclame Aqui ele é muito similar a isso, entendeu? Você... Assim, mas eu juro pra você, eu gosto do Reclame Aqui como usuário final. Porque eu já resolvi muitas coisas que não resolvi no saque e resolvi no Reclame Aqui. Não dá, é indiscutível isso. Tá, você como empresário ou Como cliente. Então, dá para entender que essa força que o Reclame Aqui tem em relação à empresa, que é quase uma avaliação pública, né? Obriga a ter um atendimento meio que prioritário. O problema é que qualquer abuso ou qualquer coisa por parte do usuário, que às vezes ele nem pode ser consumidor, e ele dá réplica e tudo mais, fica lá. Entendeu? Tem O que deveria acontecer? No meu ponto de vista, deveria existir uma mediação não pública. E a partir do momento que não foi resolvido, se tornar público. Ou que foi resolvido, se tornar público. Entendeu? Faz sentido. Deveria ter... Faz sentido. Eu não sei exatamente como daria pra fazer, mas teria que ter alguma coisa que não incriminasse a empresa sem antes ter uma... Porque às vezes a empresa resolve o problema e o cliente não dá retorno. Acontece, é o que mais acontece. Daí fica não resolvido. Vou pegar um exemplo, né? Tem cliente que ele entendeu que nem isso eu tô falando. Tipo, só resolve por Reclame Aqui, que é mais rápido. E aí, às vezes, ele nem quer falar com a empresa. Ele já vai direto. Entendeu? E aí você chama o cara e o cara não responde. Não dá andamento. E aí fica a reclamação lá. Só que essa reclamação fica por, tipo assim, para sempre. Então, qualquer pessoa que entra, vamos supor, imagina que uma empresa, ela tem lá, vou pegar esse exemplo, ela tem uma reclamação gravíssima. Aí ela, pode acontecer, né? Uma empresa, pode acontecer, a empresa é feita de humano, o humano pode errar. Aí ela vai lá e corrige essa falha grave. Vai passar 5 anos, 3 anos. Mas a empresa não consegue abrir uma disputa. Vai passar 3 anos que ela corrigiu esse problema. Ainda tá lá a reclamação, pô. Então, mas essa questão, a empresa não consegue abrir uma disputa falando, o problema foi resolvido, Não. o cliente não dá retorno? Não, a disputa aconteceria se fosse ofensa ou não é minha empresa. Eu já derrubei umas 10 que não era da nossa empresa. Entendi. Era a razão social Golden Tiger, né? Aí tinha Golden Tiger, um jogo lá, tipo um tigrinho, sei lá. Entendi. Não era Golden Tiger. Não, acho que era Golden Tiger mesmo. Por que Golden Tiger? Tigre de ouro. Por que eu coloquei Golden Tiger? Porque eu gosto de tigre, cara. Sou apaixonado por tigre. Entendi. O dia que você viu um tigre, de bengala, ao vivo, nossa senhora. Tigre de bengala? É o mais top que tem. É raça? A raça, ele é pintado, né? Mas é um tigre de bengala. Ele é pintado. Não, é bizarro. Bizarro. Tipo assim, ele de pé. Tu já viu? Já vi, já passei a mão, já alimentei. Caralho. Não é daquele cara uma de Curitiba? tigresa do Gilberto Miranda. É aquele que morreu? Os dois morreram. A princesa e o Tom. Mas ele tá com algum ou não? Não, ele tinha o Tom e o Tom morreu. É recente? É recente. Entendi. Caralho. Famosíssimo o Gilberto. Gilberto já levou, tipo, acho que umas 3, 4 vezes no Faustão o Animais. Ah, isso eu lembro. É bizarro, bem top. Caraca, de agora tá sem nenhum. Ele tem toda uma estrutura de zoológico dentro da casa dele, cara. Pensa. Mas ele tem outros bichos ou é só tigre? Ele tem canil, tem macaco, tem um monte de coisa. Ah, cara, tem literalmente um zoológico. Ele mora, uma região de chácara, assim, bem top. Bem top. O Gilberto é 10. Mas, quando você vê um tigre, cara... É que assim, eu sempre fui muito fã de boxe. E aí, você começa a estudar a vida do Mike Tyson,
Tipo, você vai se deparar com que ele teve vários animais exóticos, assim, né? E um deles foi um tigre. Caraca. E o tigre, vamos supor, hoje, parece bizarro o que eu vou falar, mas é pura realidade. Se você quiser ter um tigre hoje por R$0, é possível, entendeu? Tem para doação. O problema é você cuidar dele E manter o tigre. e alimentar ele. Nossa. Cara, tipo, um tigre, posso estar falando besteira, eu não lembro exatamente o número, mas era alguma coisa assim, 35 quilos de carne por dia. Pense que o preço que a carne tá. Você vai dar frango, né? Sim. Então era X peças de frango, o frango inteiro. Daí moía uma parte lá, cortava uma parte. Cara, o tigre come inteiro, pô. É bizarro. Você tem que ter, tipo assim... Tem que ter um galinheiro só pro tigre. Não, tudo congelado, né? Eles têm Não, mas você cria as galinhas pra depois matar, congelar, tudo pro tigre. Dá ela viva pra ele? Não, pô, você cria as galinhas, depois você tá. mata, Não, congela. imagina a trabalheira. Pô, mas teria sido mais barato de comprar no mercado, né? Mas ele devia comprar direto. Só se você tivesse a produção em escala de uma granja, né? Então, Se você for Só fazer que- manual, não... porque ele deveria comprar direto de frigorífico, né? Comprar mercado. Não sei, cara. Quantos quilos de carne, tá louco? Não sei, mas é bizarro. Bizarro. Então... E aí eu me apaixonei, né? Me apaixonei. Queria muito ter um tigre. Hoje, depois de ver o bastidor... Não quer? Não porque é o seguinte... primeiro, é muito gasto, né? Tipo, realmente é muito caro ter um tigre. Não comprar o tigre ou ganhar o tigre, tal, é caro manter. Manter. Outra é questão de licença, né? O Brasil, assim, você pode ser o cara mais... O tigre pode ser teu melhor amigo. Apaixonado por você. Se você tiver 1 fora de licença ambiental, esquece. Já era. Vão se apropriar do tigre, vão meter ele em qualquer canto. Se ele morrer durante o processo documental, tanto faz, o Estado não tá nem... Inclusive, alguns, se eu não me engano, era mais de 20 que estavam na mão de um outro cara. Esqueci o nome dele agora. Conversei muito com Adriano. Tinha mais de 20. Eu acho que ele tava ali perto de Cascavel. Cara, mas tem tanto tigre Ele no tinha Brasil. um monte. E aí, cara, fotos vazaram, as pessoas iam lá, teve reportagem, ele deu reportagem e tal, entrevista. E aí tiraram dele, cara. Colocaram tudo em zoológico, todos morreram. Aí a princesa e o Tom foram pro Gilberto. E era desse Adriano ou não? Era desse Adriano. E aí um era, eu acho que era de circo, e aí o Gilberto recuperou e outro... Mas tudo vieram do Adriano lá. E daí o resto tudo morreu, cara. Então, assim, Por quê? Por morre por alimentação, falta de será? cuidado, cara, é um bicho muito delicado, né, pra você manter assim em cativeiro. Ele precisa de espaço, ele precisa de alimentação correta, balanceada. Você vai ter que fazer uma intervenção nele, você já tem que apagar ele, pode nesse manuseio, você pode ter algum problema. Ah, É bem delicado. Bom, o Gilberto tinha veterinário lá, né, cara, ele criou uma veterinária dentro da estrutura dele só pra ter o tigre. pense. Nossa, então tem que ter muita grana. Maior que o nosso escritório aqui. Bizarro. Caraca. Só a parte veterinária. Então, assim, o cara, pra ter o tigre, ele tem que ter grana. E aí é onde você começa a desapaixonar por algumas coisas. Você acha legal quem tem, né? É bonito dos outros. Muito bonito. Entendi. Mas a pata de um tigre, assim, adulto, cara, Grande? É grande? é maior Que que é o... essa bola? É da largura da bola de basquete, né? Caraca. É assim, Muito grande, mano. é de não acreditar. O cara fala, não, tigre, assim, ele erguido, nem tô falando ele espichado, tô falando dele erguido, cara, mais de 2 metros. Fácil. Pense. Fácil. Quantos quilos deve pesar um tigre? Não sei, mas deve ser entre 200 e 300 quilos. Por aí. Vamos ver. Não, e a gente tá falando de um animal rápido, né, tipo assim, veloz mesmo, e com destreza, assim, tipo assim, energia, vigor, entendeu? Então, se um bicho desse decidir que vai comer você, ele vai te pegar. Vai dar um jeito de te comer. Porque a gente vê, por exemplo, vídeo do cara
sei lá, correndo na África lá de um jaguar, de um leopardo, de um guepardo. Não consegue, irmão. Consegue. Nem de uma onça. Não. Qualquer felino desse tamanho, não consegue. Se um gato, decidir que vai te pegar, ele vai te pegar. Ele vai pular pra você. Você pode chutar ele, pelo tamanho dele, é mais fácil você expulsar ele no chute, né? Mas se ele se agarrar, não larga. Imagina um tigre. A força, rapidez, agilidade. Teve uma criança, acho que foi em Foz do Iguaçu, que meteu o braço pra dentro de uma jaula, o tigre... Não vi? Recente? Não, faz uns anos já. Tigre... Cara. Caraca. O braço foi de arrasta. Também, loucura. Cai a responsabilidade dos pais, né? Mas a criança também é terrorista. Que talvez a criança nem tenha noção, né? Um tigre, dependendo da idade. Um gatinho. Sei lá. Melhor não meter o braço, né? Mas... se a gente for achar culpado, é jaula, é um monte de coisa, né? Já não tinha proteção. O tigre não estava alimentado. Mas vamos achar um monte. Nossa, é verdade, não pensei nisso. Deixaram ele dar comida e ele foi comer o braço. Se tiver que responsabilizar alguém, vai ser os pais. Os pais, né? Criança de menor, os pais, né? Então a empresa, ela se chama isso porque eu gosto de tigre. Daí todos os meus negócios, tipo, era tudo GT. GT. Tigre de ouro. GT. Golden Tiger. Daí da Napoleon ficou. Tanto que Napoleon não tá nem na razão social, nem no fantasia. Entendi. É o que é? Golden Tiger Group. Sim. Esse é o futuro nosso. Top. Napoleão, o futuro é agora. O futuro é agora. Isso aí. Fechou, mano? Fechou. Valeu. Valeu o bate-papo. É nóis. Sei que falei pra caralho, né? Pra cima aí. Conteúdo pra caramba. Mas eu acho que a gente deu uma boa pincelada aí no mercado de tecnologia, né? Daria pra falar muito mais. Vamos ter que ter 5 horas aí de entrevista. Então tá bom. Nóis.